Olá, minhas pessoas. Onde está todo mundo? Estão-me a ouvir? Deixar ver se a malta se junta aqui. Eu estou no meu posto de observação, mas para variar, falta-me uma coisa para segurar o telefone. Não sei se assim vai funcionar ou não. Como estáis, povo? Tudo bem? Ouvem-me em condições. Está-me sempre a dar aqui sinal de a rede fraca e eu fico meio confusa se isto funciona, se não funciona. É sempre um Kinder Surprise. Como estáis? Como foi a vossa Páscoa? Digam-me, contem-me tudo. Tiveram uma Páscoa boa? Sim, não, talvez. Não sei se me estão a ouvir. Socorro! Cadê o meu assistente? Ainda não está aqui o meu assistente. Alguém que me diga se me ouvem em condições, por favor. Só deixar ver se a maltinha... Olá, Lina. De Lina para Lina. Olá, Lina. Digam-me se me estão a ouvir em condições, por favor. Vou só deixar ver se junta aqui mais alguém. Mais algumas pessoas. Vani, querido. Finalmente chegou o dia. Paulinha. Maria. Ouve-se bem. Perfeito. Muito bem. Então, sem mais demoras, vamos falar sobre coisas interessantes. Tentações para as vossas férias. Ok? Oh, there is! There is! Miguel. O meu assistente já tinha perguntado por si. Caiu tudo, valha-me Deus. Eu vou ter que segurar isso na minha mão. Pronto, seguro na minha mão, os braceiros menos. Está tudo ótimo. Então vamos lá falar então sobre as tão aguardadas excursões desde Hurghada, não é? Isto é sempre uma saga, mas a gente não as lança antes porque já sabemos do que a casa gasta, não é verdade? E já sabemos que há sempre alterações de última hora, ou porque sobem os combustíveis, ou porque o governo se lembra de inventar novas regras, ou sei lá. Pronto, por mil e uma razões, egipcialidades, como eu costumo dizer sempre à malta, né? Então, vamos falar sobre as nossas excursões. Antes de começar, vou só fazer um pequeno briefing para as pessoas que estão reticentes com tudo o que se passa, não é, no Médio Oriente, ok? Só para vos dizer que o Egito não é um país de risco, ok? Podem vir descansados às vossas férias. Neste momento o Egito não é motivo de preocupação. Não se passa nada do lado egípcio. Estamos, graças a Deus, bastante longe da confusão e do centro do conflito, não é? Pronto. E o Egito tem meramente como é que se diz? Uma função diplomática nesta questão. Portanto, como se ouvem as notícias, certamente já deram conta que o Egito esteve no Paquistão, juntamente com outras delegações para, pronto, ajudar nas conversações, seja o que seja, não é? Mas pronto, a nível de terreno não nos afeta absolutamente nada, graças a Deus. Esperemos que assim se mantenha. Obviamente que vamos sempre monitorizando a situação de perto, não é? E pronto, para ver obviamente se há alterações ou se... Mas neste momento não há absolutamente influência nenhuma. Toda a Páscoa, graças a Deus, decorreu fantástica. Muita gente no terreno. Tivemos imensas tours por todo o lado. Foi muito bom. Correu muito bem e graças a Deus foi tudo em segurança. Tudo como manda a lei. Deixem-me ver, eu preciso de arranjar uma coisa para segurar o telefone. Esperem lá. Sempre, já estáis habituados, para quem já viu as minhas lives, né? Que isto acontece sempre estas coisas de última hora. Agora, o que é que eu vou inventar aqui? Não sei o que é que eu vou inventar aqui. Dava-me jeito de ter uma coisa que segurasse o telefone, não é? Mas tipo o quê, pessoas? Vamos roubar aqui a caixa das joias. Joias de Pechibec, que a gente somos pobres, está bem? Mas pronto, vai dar para o gasto. Digo eu que os nervos.
Vamos ver se a gente consegue encaixar isto aqui assim. Maybe. Oh, maybe. Or maybe not. We shall see. Como é que... Podes dizer que eu sou expert nestas coisas. Ou não, né? Ah, assim acho que vai. Pronto, então. De volta à nossa conversa. Maltinha, nós temos várias tours a sair desde Hurghada para vários sítios, não é? Portanto, várias tours que vocês podem fazer durante a vossa estadia em Hurghada, ok? E hoje eu vou-me focar única e exclusivamente nas excursões. Se vocês tiverem curiosidade para ver ou para obter informações sobre os hotéis em Hurghada, sobre o Hurghada enquanto destino em si, ok? Existem dois vídeos, pelo menos dois vídeos meus, que neste momento estão no YouTube, portanto estiveram aqui no Facebook durante 30 dias e agora estão no nosso canal do YouTube. Se vocês forem ao YouTube, perdão, e pesquisarem por Wonder Travel Egypt, vocês vão encontrar o nosso canal, e no nosso canal tem vários vídeos sobre Hurghada, sobre os hotéis em Hurghada, sobre Sharm el Sheikh, sobre a Costa Norte, está lá tudíssimo no canal do YouTube. Respondendo à Andreia e aos outros que têm curiosidade, ok? Pronto, vamos então falar das nossas excursões, ok? Todas as nossas excursões são devidamente registadas, ok? Isto já para evitar a conversa de outro tipo de criaturas. Todas as nossas tours são devidamente registadas com a Polícia Turística. E essa é a razão pela qual nós vos pedimos os passaportes quando fazemos a reserva, ok? Para a tour poder sair, para as tours poderem sair de forma legal e organizada, ok? Têm que ser registadas com a Polícia Turística, todas elas, ok? Daí nós vos pedirmos sempre que nos enviem a foto dos passaportes, ok? Se quiserem fazer 2 riscos, façam 2 riscos num canto, não me interessa. Tem que ser legível, ok? Tem que ser legível e tem que estar, os dados têm que estar visíveis, ok? Se vocês me mandarem uma foto com um desenho que parece que andou lá uma criança a fazer um protótipo, não vai funcionar e eu vou voltar para trás a pedir-vos novamente que enviem as fotografias, porque nós precisamos dela, porque precisamos de enviar os registros para as tours poderem operar, ok? Pronto. Isto para dizer que as nossas tours são todas legais. Todas elas são operadas com fornecedores diretos, com fornecedores registados. Todas elas têm seguro de operação. Todas elas estão devidamente protegidas, ok? Outra coisa, o vosso seguro de viagem é sempre válido. Não importa se vocês vão com o Wonder Travel Egypt, com os amiguinhos do operador, que vocês vão com o Get Your Guide, com o Viator, com o que seja, ok? O vosso seguro de viagem é sempre válido, porque o vosso seguro de viagem é válido para aquele destino, naquelas datas, para aquelas pessoas, ok? Portanto, é sempre válido, independentemente de com quem vocês marcam as vossas tours. Quando é que o vosso seguro deixa de ser válido? Se o incidente ocorrer numa situação que não esteja coberta pelo seguro de viagem, ok? Seja, por exemplo, o caso do Super Safari. O Super Safari tem desportos motorizados, ok? Os desportos motorizados não são cobertos pelo seguro. Seja feito com o operador, seja feito com a Wonder Travel, seja feito com o Get Your Guide, seja feito com quem for, ok? Isso é uma questão geral do seguro, ok? Portanto, não está incluído nas coberturas do seguro. Mas sim, o vosso seguro é sempre válido para a vossa viagem, independentemente de vocês fazerem as tours com quem quer que seja, ok? Pronto, muito importante, alright? E agora vamos então falar destas atividades fantásticas que vão tornar as vossas férias ainda mais maravilhosas, ok? Pronto. Começamos por onde? Pelo Cairo, não é? Que é sempre aquela tour mais chata e cansativa e não há posição para o rabinho depois daquelas horas todas de viagem, pois que é a vida, não é? O que é que a gente vai fazer? É assim que as coisas são. Hurghada está a cerca de 6 horas e meia do Cairo, ok? Que no tempo egípcio, portanto nas horas egípcias, se podem transformar muito facilmente em 7 horas, dependendo do controle policial. Portanto, alguns de vocês já vieram, outros não vieram ainda, mas como é que isto funciona? Todas as tours, o Egito, vai por assim dizer, tem vários governoratos, como eles nos chamam, que são tipo estados, como se fossem os Estados Unidos, vamos supor assim, né? E para passar, por exemplo, do estado da Flórida para o estado do Kentucky, sei lá, estou a inventar,
têm que passar um controle não é de fronteiras, mas é um controle entre Estados, entre as fronteiras dos Estados. E no Egito acontece a mesma coisa. Portanto, na saída para Luxor, na saída para o Cairo, perdão, na saída para Luxor ou na saída para o Cairo, tem sempre controle policial. Em que eles controlam o registro de tour, verificam se está tudo certinho, se a tour foi registada, se a companhia é legal, essas coisinhas estão são todas verificadas nesse controle policial. E esse controle policial também serve para quê? Para agregar os carros todos, portanto vão carros de vários operadores, não é? Eles pegam, seguram a malta toda ali e deixam sair a primeira tranche daquele pessoal para seguir viagem e depois vem o segundo controle e aguardam e juntam os carros ali todos e depois deixam a malta seguir todos juntos. Qual é a função disso? Não sei dizer, porque ando há uns 5 ou 6 ou 7 ou 8 anos a tentar perceber qual é o ponto de vista deles, mas não consigo perceber. Ok, não querem que os carros vão sozinhos. Até entendo, mas... Pronto, isto para dizer o quê? Que na maior parte das vezes esse controle policial serve para empatar de tempo e empata-nos a nós, porque lá está, se eles, e a gente, não há nada que a gente possa fazer, não vamos ir contra a regra da polícia local, óbvio, não é? Mas pronto, para dizer o quê? Que muitas vezes nos baralha realmente e nos faz atrasar a viagem em si, mas não há nada que a gente possa fazer quanto a isso. Se não passarmos o primeiro controle e chegarmos lá imediatamente a seguir, a eles terem deixado passar o primeiro controle, teremos que esperar, às vezes esperamos 1 hora. Pode acontecer. Nós tentamos dar a volta a essa questão, mas pode acontecer, e se acontecer é por causa disso, não tem nada a ver com a organização da tour, é simplesmente a regra da polícia e a gente tem que seguir, ok? Mas pronto, Hurghada está a cerca de 6 horas e meia, correndo bem, direitinho, cerca de 6 horas e meia até ao Cairo, ok? As partidas de Hurghada dependem sempre da localização do vosso hotel, ok? E são normalmente entre meia-noite e 45, se estiverem mesmo muito para baixo para o lado de São Mabém, meia-noite e 45 e as 2 da manhã saem de Hurghada. E depois o regresso é sempre entre as 10h30, 11h30, no máximo dos máximos meia-noite, se estiverem muito para baixo para o lado de Soma Bay, pode efetivamente atrasar mais um bocadinho. Obviamente que são viagens e como em todas as viagens o trânsito condiciona, a saída do local condiciona, aqui a polícia condiciona, portanto é uma viagem e como em todo lado existem fatores alheios à nossa organização que podem influenciar a viagem durar mais ou menos, ok? É assim que as coisas são e vocês já sabem, quem me conhece sabe que eu conto-vos as coisas como elas são, ok? Pronto. Isto em termos de viagem, ok? Portanto, chegamos ao Cairo e as pessoas perguntam, mas saímos tão cedo e o pequeno almoço? O pequeno almoço, vocês levam sempre o pequeno almoço do hotel. Portanto, vocês na véspera pedem a caixinha do pequeno almoço para levarem, portanto, vamos imaginar que amanhã vão para o Cairo, pedem a caixinha do pequeno almoço para a 1 da manhã, vá, por assim dizer, ok? Pedem a caixinha do pequeno almoço e levam a caixinha do pequeno almoço, ok? O almoço está incluído na excursão, ok? O almoço está incluído na excursão. Eu estou a ver aquilo que vocês estão a dizer, mas eu não vou interagir assim já a todos. Olá a todos, meus amores, gosto muito de vocês, mas eu preciso de me focar, senão já sabeis que ficamos aqui a falar 2 horas e depois é demasiado longo. Mas eu já vou falar com todos vocês, ok? Pronto, estava a dizer então, o almoço está incluído na excursão, ok? Sempre. Pode ser buffet ou pode ser tipo aqueles menus organizados que eles têm, mas normalmente tem sempre alguma variedade para as pessoas escolherem. Portanto, não é só comida egípcia, nem é só comida internacional, tem uma mistura, obviamente, e as pessoas podem, por norma, escolher. As bebidas, ok? São pagas à parte. As bebidas com o almoço são pagas à parte, ok? Na viagem nós fornecemos sempre 2 garrafas de água por pessoa durante a viagem, ok? Pronto. Depois, no Cairo em si, o que é que nós vamos visitar? Vamos visitar as pirâmides de Gizé e a Esfinge, ok? Visitam as pirâmides de Gizé e a Esfinge e a visita é a visita ao complexo que a entrada já está incluída, ok? A entrada inclui a entrada no complexo de Gizé, onde estão as pirâmides, e a Esfinge, ok? Portanto, estão as 2 incluídas. O que é que tem que ter atenção aqui? Quem quiser visitar o interior mesmo da pirâmide, da grande pirâmide ou da pirâmide mais pequena, ok?
É um bilhete extra. É opcional, só visita quem quer. Minha opinião muito sincera, não vale a pena o dinheiro. Porquê? É muito caro. Na minha opinião, é muito caro. Acho que é um disparate de preço para a experiência que entrega. Porquê? Porque não tem nada que ver lá dentro, ok? Não tem absolutamente nada que ver lá dentro e é tempo que vocês perdem ali que poderiam eventualmente utilizar noutra coisa. É um caminho íngreme, apertado, muitas vezes claustrofóbico. Eu pelo menos senti isso. Claustrofóbico, por mim, estava à vontadinha. Também experimentei uma vez e não voltei a repetir a proeza. Porque... honestamente, acho que não vale a pena. Acho que não vale a pena porque não tem nada que ver lá dentro. Absolutamente nada que ver lá dentro. São paredes vazias, é preciso quase andar de gatas a rastejar por lá fora. Não, nem é. Pronto, a grande pirâmide tem o custo para entrar lá dentro, tem um custo extra entre 20 a 25 euros, ok? E a pirâmide mais pequena, penso que são 15. Nem tenho bem a certeza, mas penso que são 15. Na pirâmide mais pequena, mas pronto, não é uma coisa que eu recomendo, mas fica ao vosso critério. Vocês tendo esse gosto e tendo esse desejo de entrarem dentro da pirâmide, não tem problema nenhum. O que é que têm que fazer? Antes de entrarem no complexo de Gizé, ok? No complexo das pirâmides, dizem ao guia, Senhora Mohammed, Lady Mariam, queremos, por favor, entrar dentro da pirâmide. Que é para eles poderem comprar esse ingresso extra que é necessário para esse feito, ok? Porque uma vez que vocês entram, não há hipótese de voltar para trás para ir comprar. Aquilo é um circuito organizado, que vocês lá dentro vão apanhar os autocarrozinhos do complexo das pirâmides e temos que ir a toque de caixa com o resto do circuito. Portanto, não dá para andar para trás e para a frente a ir comprar o bilhete. Por isso eu recomendo não, têm que deixar o guia saber antes de entrarem no complexo das pirâmides, ok? Isto em relação às pirâmides de Gizé. Portanto, visitamos as pirâmides, visitamos a Esfinge, almoçamos e depois visitamos o Grande Museu Egípcio, ok? O Grande Museu Egípcio é o novo museu que foi agora oficialmente inaugurado em novembro do ano passado, onde agora está toda a coleção de Tutankhamun, ou a grande maioria da coleção de Tutankhamun, com os itens mais importantes, está efetivamente no grande museu. A máscara, os caixões, as câmaras funerárias, os caixões, os sarcófagos, vamos pôr isto em termos faraónicos. Os sarcófagos, as câmaras funerárias, imenso espólio que foi descoberto no túmulo de Tutankhamun, ok? Tudo isso está agora no Grande Museu. A visita é com guia em português, sim, respondendo à Lina que me está a perguntar ali mais se o guia é em português, sim, a visita é com guia em português, aliás, em quase toda a programação de verão o guia é em português, com exceção de, penso que são 3 tours, que não são em português. 4 tours que não são em português. Mas não são as principais e pronto. E não quer dizer que não acabe por acontecer. Pode até acontecer. Mas por defeito não são em português. Mas pode acabar por acontecer. Pronto, o guia é em português, sim senhora. Portanto, visitam o Grande Museu Egípcio. E um alerta aqui muito grande. Isto vale para o Cairo e vale para Luxor. São dois locais que têm imenso que ver. O Grande Museu Egípcio em si, se vocês o quisessem ver com calma, aquilo dava-vos para 2 dias quase, ok? Portanto, obviamente que não é possível vocês, e têm que pôr isto na vossa cabeça e entender que neste tipo de excursão, obviamente não vão ter uma visita extensiva e exaustiva do Grande Museu Egípcio, como é óbvio. Óbvio que os nossos guias têm estudado o que é mais importante para vocês verem dentro do tempo que temos disponível para poderem visitar o Grande Museu, porque depois vocês têm que sair do Cairo a uma certa hora para poder passar o primeiro controle policial para chegarem em Hurghada a horas decentes, senão a viagem dura-vos mais de 24 horas, ok? Portanto, tudo isto foi pensado com base nesta logística, obviamente. Óbvio que vocês vão ver as coisas mais importantes do museu, vão ver as partes do Egito Antigo, vão ver
as partes depois do período ptolomaico e das influências dos outros povos no Egito, e vão, obviamente, por norma, a última parte que vem é a os tesouros de Tutankhamun, portanto, a ala dourada de Tutankhamun, e que vale imenso a pena, mas é uma visita riquíssima, riquíssima culturalmente, vale imenso a pena. O museu é lindo, finalmente é um museu que faz justiça ao legado da civilização egípcia, como toda a gente sabe, é efetivamente muito, muito, muito grande e de relevante importância no panorama histórico mundial, ok? Porque é mesmo assim. Portanto, é uma visita cansativa, mas vale o sacrifício. É uma coisa que tem que fazer o sacrifício pronto, não há transporte confortável para isto, ok? Há autocarros, há minibuses e há as carrinhas AES. Obviamente que se a gente tiver 8 pessoas não vai num autocarro. O autocarro é de 40 lugares ou de 50 lugares, obviamente que não é? Não é cost effective. Vai numa carrinha mais pequena. Nós tentamos sempre que os nossos grupos sejam grupos pequenos, ok? Tentamos, honestamente tentamos. Que os nossos grupos sejam grupos pequenos, e quando eu digo grupos pequenos, que não passem, por norma não passam os 15, mas há alturas do ano, e a gente viu isso o ano passado, em que todo o verão, julho, agosto, nós chegámos a ter 2 autocarros no mesmo dia, porque não queríamos encher o autocarro. Não queríamos que tivesse mais de 25 pessoas, ou de 28 pessoas, não é? Se for mais uma família, pronto, não é? De 28 pessoas. Tentamos que os nossos grupos não sejam grupos gigantes de 30, 40 pessoas, ok? Tentamos, mas em agosto realmente é complicado, mas quando é assim a gente tenta fazer 2 grupos para não ser muita gente no mesmo grupo, porque achamos que é uma experiência melhor, e claro que fazemos isto tanto quanto ao Cairo, como em relação a Luxor, ok? Mas pronto, a Tour do Cairo é isto, ok? E este verão vai operar às quartas-feiras e aos sábados. Okay? Desculpem, estou a mentir. Segundas e sábados. Cairo é segundas e sábados. Estava a ler errado. Segundas-feiras e sábados é o dia de operação para o Cairo, ok? Obviamente, se não houver trocas de voos até lá, mas nunca se sabe. O ano passado aconteceu-nos e tivemos que alterar aqui o plano todo a meio do percurso. Mas se tudo se mantiver como está programado até agora, Cairo opera às segundas e sábados, ok? Com guia em português. Não podem nesta data, tem que ser no outro dia, não pode ser à segunda, não pode ser ao sábado, ok, sem stress. Pode ser em inglês, ou em privado em português, ou em espanhol, mas não é em português, não é minigrupo em português, ok? Isto em relação ao Cairo. Estamos conversados, ok? Depois, em relação a Luxor, ok? Em relação a Luxor. Luxor está mais próximo de Hurghada, ok? Luxor está a cerca de 4 horas de viagem, ok? Todas as viagens, seja para o Cairo, seja para... a Ana está a perguntar os valores. Eu não vou dizer os valores das tours hoje nesta live. Quem quiser ter acesso à listinha completa das tours com informação super importante, a descrição de todas elas, o que está incluído, o que não está incluído, ok? Mandem-nos mensagem ou para o Facebook ou para o Instagram ou para o nosso WhatsApp. O nosso número do WhatsApp é o mais 351, obviamente, de Portugal, 912-745-985, ok? 912-745-985. Parece uma música. Ok? Eu não vou dizer o valor das tours aqui, mas essa lista está disponível. Portanto, quem precisar, quem tiver interesse, é só mandar mensagem. Eu mando-vos a listinha completa com os dias de operação, com as diferentes tours, com... quem mais? Com as diferentes tours, com o... não sei o que é que eu estou a dizer. E? Não sei o que é que se passa aqui. Esperem lá. É o quê? Sim, eu não vou dizer os valores na live, obviamente, por razões óbvias, não é? Eu vim aqui explicar as tours. Quem precisar dos valores, existe essa listinha direitinha e isso vai ser entregue a quem pedir e nós vamos facultar essa listinha a quem tiver interesse e precisar, ok? Portanto, não se preocupem. Mas aqui é para vocês perceberem como é que funcionam as tours e o que é que podem escolher, o que é que não podem escolher, o que é que tem interesse, o que é que não tem interesse, ok? Pronto. 912-745-985.
Pelo WhatsApp é mais fácil, malta, porque eu posso-vos mandar mesmo o documentozinho em PDF e fica mais explicado e é mais fácil de vocês lerem. Mas pronto, além de que eu controlo melhor as coisas. Outra coisa, não me mandem mensagens para o meu Messenger pessoal, nem para o meu WhatsApp pessoal, porque é super difícil para mim controlar o fora do WhatsApp ou dos nossos canais da página, seja pelo Facebook, seja pelo Instagram. É super difícil para mim controlar porque eu já recebo tanta coisa nos canais da página que eu não tenho simplesmente tempo para ir controlar o meu Messenger pessoal. Passa-se meses quase que não vou lá, ok? Portanto, ficais esclarecidos. Sim, senhor Miguelinho. Que mais? Estava eu a dizer. Já vamos falar disso tudo, senhora Catarina. Vamos falar sobre Luxor. Só mais uma coisa em relação ao Cairo. Ok, relativamente ao jantar. Vocês vão sempre perguntar no vosso hotel, obviamente, se existe jantar tardio, porque vocês vão chegar do Cairo entre as 10 e a meia-noite. Ok, vamos dizer assim. Dependendo, obviamente, da localização do hotel e do controle policial e todos esses fatores. Ok? Portanto, o que eu recomendo vocês fazerem é, mesmo que o hotel tenha jantar tardio, vocês vão ficar obviamente bastante tempo entre a hora do almoço e a hora que vão jantar sem comer. O que eu recomendo que vocês façam é na paragem da volta, ok, da viagem da volta, vocês vão parar numa área de serviço que se chama Zafarrana. Todas as tours param lá, todas, independentemente, ok? Nessa zona de serviço vocês têm vários restaurantes, seja hambúrgueres, seja pizzaria, seja... Eles até tinham um supermercado, não sei se ainda está ou não, mas também tinham um supermercado lá. Vocês podem comprar qualquer coisinha para comerem, para não ficarem sem comer. Perdão, para não ficarem sem comer, obviamente, até... Lili! Obviamente, até chegarem ao hotel. Portanto, é sempre um truque bom e é sempre uma coisa boa para vocês terem esse backup, ok? Pronto. Assim sendo, vamos então passar para Luxor, ok? Luxor vai operar às quartas e aos sábados, ok? Lá está, se não tivermos nenhuma surpresa de última hora com a troca dos voos, mas vai operar às quartas e sábados, ok? Luxor está a 4 horas de Hurghada, mais ou menos, ok? 4 horas de Hurghada e tem uma paragem a meio, ok? Para Luxor... Obrigada. Para Luxor, vocês vão sair entre as 4 e as 5 da manhã, mais ou menos, ok? Lá está, sempre dependendo da localização do vosso hotel. E sempre na véspera de todas as tours, eu vos confirmo, ao final da tarde, eu confirmo-vos sempre a horinha a que vocês têm que estar prontos para a recolha no dia seguinte, ok? Sempre. Depois, têm uma paragem a meio da viagem, portanto, a meio das 4 horas, e chegam ao Luxor entre as 9 e as 10 da manhã, às vezes mais cedo, dependendo, lá está, da hora de saída, porque obviamente tem que passar o controle policial de Safaga, Safaga é a zona entre Hurghada e a entrada da estrada do deserto que vai para Luxor. Portanto, têm que passar esse controle policial por volta das 6 da manhã. Portanto, vai depender, obviamente, o pick-up time vai ser dependendo do número de hotéis que têm que ser recolhidos e da hora do controle policial. Eles às vezes variam aquilo, mas pronto, enfim. Nós vamos passar essa horinha. Depois temos então as 4 horinhas de viagem. Chegados a Luxor, o que é que visitamos em Luxor? Visitamos o Templo de Karnak, ok? Templo de Karnak, que é um mundo também, que tinha pano para mangas, se a gente fosse a tentar entender cada uma das salas e cada uma das zonas e o que é que cada faraó acrescentou ao túmulo e tudo mais, dava-nos para um dia. Obviamente que não dá, é uma visita mais chop, mais a correr, mas dá para ver obviamente as coisas principais, vão ver a parte do hipóstolo, do hall do hipóstolo onde estão as colunas, que são 134, ficais a saber. Se não sabiam, ficais a saber. Que é super giro. Visitam, portanto, o Templo de Karnak. Depois visitam o Vale dos Reis, ok? Que é na margem oposta do Rio Nilo. Visitam o Vale dos Reis. E aqui, importante, no Vale dos Reis, no vosso bilhete que já está incluído, portanto, em todas as nossas tours as entradas já estão incluídas, ok? As entradas gerais, só as opcionais, aquilo que for opcional, essas é que não estão incluídas, ok? Mas pronto,
No Val dos Reis, na entrada geral, vocês já têm 3 túmulos incluídos na vossa entrada, no vosso bilhete do Val dos Reis, ok? Nenhum desses túmulos é um túmulo com túmulos com bilhete extra. Todos os túmulos que têm bilhete extra são opcionais, ok? São opcionais e pagos à parte. Como é o caso, por exemplo, de Tutankhamun, obviamente. Toda a gente tem curiosidade de Tutankhamun, ou Ramsés 5 e 6, que para mim vale imenso a pena, ok? Pronto. Esses túmulos têm bilhete extra. Se vocês quiserem visitar algum desses túmulos que têm bilhete extra, têm que deixar o guia saber que tem interesse em visitar esse túmulo com bilhete extra, para ele poder comprar o bilhete antes de entrarem no Val dos Reis, ok? Devem deixá-lo saber sempre antes de entrarem no Val dos Reis, que é para ele poder comprar esse ingresso antes de entrar, porque uma vez que entra, já não dá para voltar para trás para vir comprar, ok? Portanto, é assim que funciona. Dizem ao guia e pronto. Tutankhamun custa mais ou menos 15 euros por pessoa. Ramsés 5 e 6 anda na casa mais ou menos dos 7 euros por pessoa. Isto obviamente vai variando consoante o câmbio vai subindo e descendo, ou vai alterando, mas ficais a saber que é mais ou menos nestes valores para vocês terem uma ideia, ok? Isto no Val dos Reis. Depois visitamos também o templo de Hatshepsut. Hatshepsut, a rainha faraó, ok? Que teve uma influência enorme no Antigo Egito. Porquê? Porque ela iniciou as expedições a outros países de África e do mundo naquele tempo e trouxe várias influências desses países para o Egito, e foi também uma rainha com enorme importância, porque ela governou como se fosse um faraó. Um faraó homem, não é? Porque estamos a falar de tempos muito, muito antigos, não é? Obviamente, em que o homem é que era o todo-poderoso e ela conseguiu governar como um faraó do sexo masculino na altura e foi bastante importante para isso. Inclusive, vocês vão ver no museu que existem, ou no museu e não só, mesmo no templo em si, existem representações de Hatshepsut com a barbicha, tal e qual como os faraós se representavam. Ela fez exatamente a mesma coisa, mas a cara dela, as feições não davam para enganar. Notava-se que tinha uma beleza. E eles representaram isso nas estátuas, e é realmente interessante de perceber que, se vocês olharem para a feição, a fisionomia da estátua, percebe-se que é uma mulher. Pronto. Interessantes, ok? Os extras pagam exatamente ao guia em euros diretamente. Sim, senhora Dona Ana, está aprovada. Sim, senhor, já passou no exame. Depois de visitarem o templo de Hatshepsut, visitam também os Colossos de Memnon, ok? Os Colossos de Memnon é uma visita muito, muito rápida. São 2 estátuas colossais. Colossos colossais, não é? 2 estátuas enormes que representam o faraó Amenhotep III. E estão situadas na margem oeste do Nilo, ok? E vocês veem-nas normalmente quando regressam da visita ao Val dos Reis e à visita do templo de Hatshepsut, ok? O almoço está incluído na excursão, ok? Novamente, as bebidas são pagas à parte. Vocês têm 2 garrafas de água por pessoa durante o dia na excursão, portanto na carrinha. Podem sempre levar mais do hotel. Se tiverem grátis no hotel, normalmente têm, que é tudo incluído, não é? Podem sempre levar garrafas extras e depois pô-las no frio. Tranquilo. O que é que podem mais? Vão levar do hotel, portanto vão pedir a caixinha do pequeno almoço na véspera. Pedem-na para as 4 da manhã, mais ou menos, para poderem levar convosco o pequeno almoço, e nessa tour vocês chegam ao hotel a tempo de jantar, portanto regressam normalmente entre as 8h30, 9 da noite, dependendo, lá está, depende da localização do hotel, depende do número de hotéis que tenha pelo caminho, até chegar ao vosso hotel, ok? Pronto, ficais com essa dica. Luxor vale imenso a pena, Cairo vale imenso a pena, ok? Dependendo do tamanho dos carros e do tamanho do grupo, por vezes tendes tour leader desde Hurghada, mas o guia junta-se sempre a vocês. O guia junta-se sempre a vocês no Cairo ou em Luxor. Sempre. E não somos os únicos que fazemos isto, portanto ficais desde já informados desta situação. Portanto, o guia junta-se a vocês ou em Luxor ou no Cairo, ok?
Quem é que vai convosco? Os nossos motoristas estão muito treinados para vos dar apoio. Nós estamos sempre, sempre em contacto convosco, com os motoristas. Alguma coisa podem sempre, sempre, sempre contactar-nos. Os tour leaders, quando temos tour leader no autocarro, no caso de ser o carro grande, que é obrigatório o tour leader ir, o tour leader sempre em contacto connosco. Alguma coisa que vocês tenham é sempre uma mais-valia. É só dizer que a gente ajuda-vos certinho. Tá bom? Isto para o Cairo e Luxor. São duas tours, meus amores, cansativas. No verão o calor é imenso. Luxor está mais próximo, mas o calor sente-se muito mais do que no Cairo. O que significa que Luxor se torna mais cansativo do que o Cairo, ok? Mas são viagens longas, são viagens cansativas. A gente vem completamente passadinhos já não há posição para o rabo, nem para a anca, nem para a barriga, nem para as costas, nem para a ombreira, nada. Não há posição para coisa nenhuma, mas é assim mesmo que... Obrigada, Vi, tudo bem? É assim mesmo que é. São sacrifícios que vocês têm que fazer para poderem ir ver coisas magníficas. Portanto, é assim. Vale a pena, vale a pena. Luxor é lindíssimo. Cairo é fantástico também, pronto, à sua maneira, embora eu não... Da cidade em si não acho muita graça, mas tem obviamente motivo de atração. As pirâmides são as pirâmides, o grande museu não há em lado nenhum, é assim, é magnífico, e são coisas que vocês não veem noutros sítios, né? E pronto, e têm que pôr isso na cabeça se decidirem fazer a viagem. Vale o sacrifício? Vale o sacrifício, mas pronto. Mas são duras, confesso que são duras. É fazível com crianças? Eu recebo essa pergunta milhentas vezes, ok? Porque é isso mesmo, quem corre por gosto não cansa. Otília, mandem-me mensagem, não me deixem comentários a pedir, porque eu, a maior parte das vezes, não consigo sequer mandar mensagem, não sei por que raio de razão. Mas mandem mensagem, ou mensagem privada aqui, ou mensagem privada ou mensagem como é que se chama, no WhatsApp, que eu vou responder, se não for hoje, amanhã, ok? Que a gente hoje já está mesmo a ver, que vamos acabar tarde em mais horas, pronto. É hora de chegada ao hotel, quem vai a Luxor, é entre as 8h30 e as 9, ok? Por aí, portanto ainda chegam a tempo de jantares. É festa para lá, é festa para cá. É isso mesmo. O Ricardo está pronto para a coboiada. Passeio do barco no Nilo. Muito bem lembrado, Dona Cristina, sim senhora. Passeio de barco no Nilo é possível fazer. O guia dá-vos sempre essa possibilidade de darem um passeiozinho de barco no Nilo, em Luxor, ok? Em Luxor. E custa 10 euros por pessoa, ok? Pagam diretamente ao guia, quem quiser fazer. Quem não quiser fazer, aguarda que os outros regressem do passeiozinho, ok? Pronto. Outra coisa importante nestas tours, porque não é coisa nossa, mas os guias sempre fazem isso, portanto eu alerto-vos para essa situação. É normal quando vocês vão a Luxor, por exemplo, pararem na fábrica do alabastro, ok? Para ver como é que eles fazem o trabalho das pedras, e obviamente que eles têm o intuito de que vocês comprem alguma coisinha, não é? É assim, faz parte da cultura egípcia, meus amores. Estamos no Egito, é assim. Ninguém é obrigado a comprar, ok? Ninguém é obrigado a comprar, e eu friso isto categoricamente, ninguém é obrigado a comprar. Vocês vejam, aprendam como é que eles faziam aquilo, porque é efetivamente um trabalho típico da região. Aprendam como é que se faz isso, seja o papiro, seja o alabastro, seja, sei lá, os perfumes é mais chato, mas pronto. Onde for que eles vos levam, eles por nome incluem uma loja no Cairo, uma loja em... quando vão a Luxor, mas perdão, vejam, aprendam sobre o processo. Não querem comprar, pois muito bem, ninguém vos vai obrigar a comprar o que é que seja. Quando estiverem despachados, sou o doutor Mohamed, estamos despachados, vamos embora. Ok, pronto, e ele vai ver, obviamente, que ele não pode deixar metade do grupo para trás já pala disso, mas tem que coordenar, obviamente, para poder acomodar todo mundo. É o quê? Podem usar euros, sim senhora. É assim, por exemplo, os bilhetes extra das pirâmides, ou os bilhetes extra dos túmulos, têm que ser pagos em cartão, ok? O resto das coisas podem pagar em euros mesmo, ok? O guia não tem como cobrar cartão, ok? Portanto, o passeio do Nilo tem que ser em euros.
Euros, dólares, libras egípcias, só não pode ser porrada. Não aceitamos porrada como pagamento. Não temos nada ainda para charme. Está em fabrico, Dona Violeta. Está em fabrico... Charme é tricky, é muito tricky. Mas está num fabrico adiantado já. Vamos lá ver. Em breve, em breve. Pronto. Isto para dizer o que eu estava a falar, meu Deus, era das lojinhas que existem. Das lojinhas que existem. Portanto, é normal os guias levarem-vos às lojas. Importante vocês saberem, não são obrigados a comprar absolutamente nada, mas aprendam. É giro ver como é que eles faziam o papiro, é giro ver como é que eles trabalham a pedra do alabastro. Pronto, aprendem o processo, porque são coisinhas típicas do Egito e ficam com essa informação e não querem comprar, não compram. Está tudo certo. Para mim está tudo certo, povo. Eu não me chatei nada com essas coisas. Prontos, mais coisas. Cairo e Luxor são estas duas tours magníficas, cheias de história, de cultura, para vocês perceberem tudo acerca da história do Egito e levarem um pouquinho da cultura e da história da civilização egípcia convosco de volta nas vossas férias, ok? Pronto, agora passamos para as tours de mar e aqui que é a grande confusão e eu resumo isto a duas tours. Para mim... Há muitas opções, ok? Há muitas opções e eu resumo isto a duas tours que para mim são efetivamente as que valem mais a pena, ok? Mas antes eu quero-vos dar um alerta para vocês perceberem uma coisa, ok? A ilha de Gifton é só uma. E na ilha de Gifton, ok? Não há uma praia que se chame Gifton. Não há, não existe. Ok? Na ilha de Gifton existem várias praias. Temos Marmeia Island, que eles chamam de Marmeia Island, mas no fundo é uma praia na ilha de Gifton, ok? A island em si é a ilha de Gifton, ok? Portanto, temos Marmeia, temos Ula Ula Beach Paradise, Orange Bay, Nemo Island, falta-me uma. Tinha uma Pandora lá do outro lado, como é? Marmeia? Eden Island. Portanto, Marmeia, Eden, Ula Ula, Paradise, Orange Bay, Nemo e Orange Bay, ok? Portanto, só na Grande Gifton temos 6 ilhas, ok? 6 ilhas, 6 praias, ok? Portanto, quando vocês veem por aí no Get Your Guide, vamos a 3 ilhas, e depois eles dizem Gifton, Orange Bay, Magawish. Magawish não é nem na Gifton Island, ok? Magawish não tem nada a ver com a Gifton Island, é numa zona completamente diferente, ok? E depois a outra, Gifton é a ilha, Orange Bay é na ilha de Gifton, e na ilha de Gifton vocês vão só a Orange Bay. Portanto, sejam espertos quando estão a ver essas coisas, porque não comprem gato por lebre, ok? Não são 3 praias, são 2 praias, Magawish e Orange Bay. Só isso, ok? Pronto, ok. Eu resumo-vos isto ao que vale a pena. Ok? No meu ponto de vista, que são as mais bonitas e as melhores, ok? White Island é um banco de areia. Mais nada. Catarina. É um banco de areia. Tem nada para ver, filha. Poderemos eventualmente fazer, mas não faz parte da programação standard, mas não é uma coisa que a gente não possa fazer. Podemos fazer sim. Mas é um banco de areia. Ok? A mesma coisa que o banco de areia, que se chama White Island também, em Sharm el Sheikh. É um banco de areia apilhado de gente. Ok? Não tem nada lá. Ok? A mais bonita é Marmeia, efetivamente. Vamos falar de Marmeia. Marmeia é a mais bela das praias da ilha de Gifton, ok? É a praia mais bonita, ok? Vale cada cêntimo, porque ela é também a mais cara. E quando eu digo a mais cara, é efetivamente mais cara do que as outras opções. Vale a pena? Vale. Vale cada cêntimo que vocês lá gastam, ok? Marmeia é aonde vocês podem passar mais tempo na praia em si, ok? Aquilo é um paraíso, a nível de cenário é absolutamente idílico, lindo, lindo, lindo. A água tem um azul absolutamente magnífico, ok? É a única que vos permite fazer snorkeling desde a praia mesmo, porque na praia mesmo, em Marmeia, existem corais.
lindos. Tem uma zona que tem, eu chamo-lhe a Avenida dos Corais, porque vocês já sabem que eu sou muito criativa a nomear coisas. Eu chamo-lhe a Avenida dos Corais porque, porque literalmente são dois corais juntos e que se juntam assim no meio, basicamente, e são muito lindos. Têm imensos peixinhos variados e corais coloridos mesmo, na ilha em si. Mas pronto, tem imensos corais que vocês podem efetivamente aproveitar e ver. Quem não se ajeita com o snorkeling, às vezes tem crianças pequenas e quer, pronto, gostava de experimentar, mas não tenho a certeza, tenho medo de fazer em alto mar e que a Marmeia é perfeita para isso, porque vos dá precisamente essa possibilidade. E não querem estar a ir para o alto mar, fazem, voltam para a espreguiçadeira, depois vão dar uns mergulhos, depois põem-se a apanhar sol, depois vão fazer snorkeling outra vez. Portanto, temos ali muito que fazer. Rosário do meu coração. Temos ali muito que fazer durante o dia, ok? A mais bonita é Marmeia, sem dúvida absolutamente nenhuma. O almoço é delicioso. Muitas vezes as pessoas me dizem, Lina, é melhor que no hotel. Acontece, obviamente que isto depende do gosto de cada pessoa, óbvio, não é? Mas é um buffet variado, com uma comida deliciosa, tem várias qualidades de carne, várias qualidades de peixe, massa, hambúrgueres, nuggets para os miúdos que eles adoram, arroz de 2 qualidades ou 3 qualidades, já nem sei, batatas fritas, sei lá o que é que eles têm mais. Tem uma carninha deliciosa de galinha que, intesse-me que cresce água na boca. Não, honestamente vale muito a pena. É linda, linda, linda. O equipamento de snorkeling está incluído e mais, povo, ainda sobre o snorkeling. Marmeia dá-vos a possibilidade de fazer snorkeling na ilha mesmo, como eu vos disse, mas também vos dá acesso a um coral que só quem vai a Marmeia Island pode ir, que é o Coral Sabina. O Coral Sabina é uma barreira coralina, ok? Muito semelhante ao buraco azul do Belize. Se vocês forem à internet... pesquisar, conseguem, se pesquisarem pelo buraco azul do Belize, vocês vão entender o que é. É linda, 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 maravilhosa, ok? Têm sempre cadeiras, têm sempre puffs, espreguiçadeiras, sombrinha, vistas maravilhosas o dia inteiro. É maravilhoso, o equipamento de snorkeling está incluído, o colete está incluído, se tem que dar o nome à chegada, mas o guia orienta-vos com isso, e vale cada cêntimo, ok? Fica a dica. Marmeia vai operar às segundas, terças e sextas. Isto está nas folhinhas, ok? Não se preocupem. Coral Sabina, sabe, parece o outro Filipe Pimpini. Meu Deus. Sabena. Sabena. É o nome do coral. Coral Sabina em Hurghada, Marmeia Island. Ok? No outro dia postei no Instagram um vídeo sobre o coral. É isso, Sabina, mas é com E. Mas é isso mesmo. Levar toalha, sim senhora. Todas as tours de mar, ok? Vocês levam, recolhem na véspera, no hotel, recolhem a toalhinha de praia para levarem convosco no dia seguinte para a excursão. Por favor, não se esqueçam dela no barco, porque depois o hotel cobra-vos. Alright? Pronto, Marmeia, segundas, terças e sextas. É maravilhosa. Ponto. Tá, mas não queremos pagar o preço de Marmeia. Está certo? Ok. Sem stress. A Lina tem aqui a solução para vocês. Não querem pagar o preço de Marmeia, querem uma opção mais em conta e querem conhecer 2 praias magníficas. A tão famosa Orange Bay, que todo mundo fala de Orange Bay. E a praia de Ula Ula. Ok? Portanto, temos a nossa Gift and Wonders Boat Trip. É uma tour magnífica. É uma combinação perfeita e é das mais vendidas. Ok? Nós, a nível de tours de mar, as nossas tours mais vendidas são a Gift and Wonders Boat Trip e Marmeia Island. Ok? As duas maravilhosas. Ok? A Gift and Wonders Boat Trip é fantástica para famílias. Famílias com miúdos pequenos, famílias com teenagers que adoram e gostam de mergulhar e saltar para a água e fazer 30 por uma linha. Perfeito, ok? É uma tour que funciona como? Como é a estrutura desta tour, ok?
a gente apanha-vos no hotel. Todas as tours, eu não disse isto, devia ter dito. Todas as tours têm recolha nos vossos hotéis, ok? Todas as tours têm recolha nos vossos hotéis. Portanto, vocês não têm que ir ter a lado nenhum, nós vamos buscar aos hotéis. Há hotéis em que a gente vos vai passar o número da carta ou da matrícula do carro para vocês pedirem na recepção para eles deixarem entrar. Há hotéis, como o Hurghada Long Beach, por exemplo, não é? Queridinho da gente, que eles são muito teimosos na segurança e há algumas tours a gente pede-vos para vocês esperarem lá em cima no portão em vez de ser na recepção. Pode acontecer, ok? Mas não é crítico, nada disto é crítico, são coisas que a gente contorna perfeitamente, ok? Portanto, vamos cá ver. A Ana está aqui a perguntar qual é a duração da viagem de barco. Ok, para qualquer uma destas ilhas, porque elas vão em direções diferentes, a viagem até Marbella são cerca de 45 minutos, mais ou menos. Ula Ula a mesma coisa. Orange Bay, 40 minutos mais ou menos, ok? Portanto, para cada lado, obviamente. Tempo de viagem, ok? Como é que funciona a nossa Gift and Wonders Boat Trip, que é maravilhosa, que vai a Orange Bay e vai a Ula Ula Beach Paradise, ok? É maravilhosa. A gente apanha-vos no hotel, portanto leva-vos até à marina, de onde sai o barquinho, apanhamos o barquinho, 45 minutos mais ou menos de viagem até à primeira paragem. A primeira paragem é snorkeling, ok? Todo mundo tem a possibilidade de fazer snorkeling na tour. O snorkeling é assistido, existem instrutores devidamente licenciados para poderem ajudar-vos a fazer o snorkeling, ok? O equipamento do snorkeling está incluído, ok? No barco vocês têm, durante o tempo que estão no barco, têm sempre bebidas não alcoólicas incluídas, all inclusive, soft all inclusive, enquanto estão no barco. Nas ilhas, se vocês quiserem beber alguma coisa nas ilhas, aí têm que pagar, ok? Mas no barco em si, têm bebidas não alcoólicas incluídas. Em Marbella, com o almoço, vocês têm bebidas não alcoólicas incluídas. Tudo o que seja álcool é pago e todas as bebidas fora da hora de almoço são pagas e vocês vão buscá-las diretamente ao bar da ilha, ok? Pronto. Pode fazer sim, senhora, Catarina. Pode fazer sim, senhora. Já vamos ao pagamento. Kátia, já vou dizer como é. O barco já respondi. Ok. A hora de recolha do hotel depende da localização do hotel. Mas para as tours de mar, vocês saem sempre entre as 7h30 e as 8h30. Vá, lá está. Depende da localização do hotel, não é? Vocês de Soma Bay até à Marina demoram quase 1 hora. Porque os hotéis são muito longe. Portanto, depende, não é? Depende da localização do hotel. Mas as recolhas são entre as 7h30 e as 8h30, vá. E depois o regresso entre as 17h30... 17h30, 18h30, mais ou menos. Depende, lá está, da localização dos hotéis. Alright? Podem usar cartão em todos os lugares. Nós não temos como cobrar cartão para as excursões, mas eu já vou explicar como é que é o pagamento das excursões, ok? Pronto. Vamos acabar isto, senão a gente não sai daqui. Que horas são já? 10 da noite? Quase. Estão a ver? Meu Deus, o tempo voa, como é possível? A gente vai recolher em todo lado. Fazemos em Safaga também. Tem suplemento, mas fazemos em Safaga. Safaga ainda mais para baixo de Soma Bay. Depende, porque às vezes Safaga Road é muito grande. Pode-se... Safaga Road vai desde Hurghada até lá para baixo. Portanto, às vezes pode não ser Safaga, Paula. Depende do nome do hotel. Adiante. Vamos falar de coisas sérias. Portanto, tem uma paragem, a primeira paragem da Gift and Wonders é uma paragem de snorkeling, ok? Ficam lá, fazem snorkeling assistido, sempre existe boia na água, existem instrutores na água, ok? Dura cerca de 1 hora, ok? Fazem snorkeling, depois têm tempo para mergulhos, para saltarem para a água, fazerem o que vos apetecer. Quem não quiser fazer snorkeling, ok? Quem não quiser fazer snorkeling fica no barco, obviamente, a poder aproveitar o solinho, não é? Ou a descansar, o que vocês quiserem, ok? Depois dos mergulhos e do snorkeling, navegamos até a nossa primeira praia, que é Ula Ula Beach Paradise, ok? Ula Ula Beach Paradise. Está com medo porquê? Não tenho medo. Não tenha medo, o hotel é ótimo. A vossa segurança do hotel é que é uma chata que empata-nos o tempo todo. Mas não é só nós, é todo mundo. Então,
Primeira ilha, primeira praia que é Ula Ula Beach Paradise. E ficam cerca de 1h30 em Ula Ula Beach Paradise, ok? Depois, regressam ao barquinho para almoçar. O almoço é servido a bordo, ok? E, obviamente, que não é um buffet completo, all inclusive, como no hotel. É muito mais reduzido, porque é um barco, ok? É um barco. Mas eles têm sempre carne, peixe, saladas, arroz, pãozinho, quase sempre têm pãozinho, batata frita, por vezes têm panadinhos para os miúdos, ou assim, massa. Não sei se já tinha dito, mas digo outra vez. Pronto. Tem sempre alguma variedade, obviamente reduzida à escala do barco. A Paula está a perguntar se tem opções vegan ou vegan ou o que seja. Tem possibilidade vegan. Os vegetarianos não têm problema nenhum, há sempre opções vegetarianas. Os veganos é uma questão de nós pedirmos, de vocês nos deixarem saber e a gente pedir ou informar a tripulação nessa altura. Mas costuma sempre também haver possibilidade de comida vegana, ok? Não tem problema. Sim, podes fumar no barco. Aliás, no Egito ainda é daqueles sítios que faz-me imensa confusão nos dias que correm. Não sei porquê, mas pronto. Ainda se fuma dentro dos cafés, dentro de coisas assim. Às vezes incomoda-me. Às vezes incomoda-me, porque não estou habituada, obviamente. Incomoda-me, mas sim, é possível fumarem no barco, ok? Eu estou toda entupida. Nunca na minha vida tive hay fever. Como é que se chama? Não sei se é sinusite que se diz, whatever. Mas estou toda entupida. O que é que eu estava a dizer? Sumo-sim. Lili é um espetáculo. A nossa Gift and Wonders. Pronto, estávamos a almoçar. Exatamente. Almoçamos. Lá estávamos. Têm bebidas não alcoólicas incluídas com o almoço. Depois do almoço navegamos para... Orange Bay Island, toda a gente lhe chama Island, né? Orange Bay, para a praia de Orange Bay, ok? Orange Bay, que é super famosa e todo mundo quer Orange Bay, todo mundo quer Orange Bay, Orange Bay. Porquê Orange Bay, povo? Ula Ula é melhor para banhos, para ficais a saber. A água de Ula Ula é mais funda, mais bonita, mais clarinha. Orange Bay, que como tem uma plataforma de coral muito, muito junto à superfície, a água é muito baixinha. É ótimo para quem tem miudinhos pequenos. Porque os roxinhos a correr por lá fora adoram aquilo e podem correr até perder de vista. Mas estou mesmo encalhada, Miguel. Não sei, mas nunca me aconteceu isto. Este ano está demais. Portanto, Orange Bay tem água muito baixinha e como tem, lá está, aquela plataforma de coral muito junto à superfície, há uma zona mais esverdeada, depois há uma outra zona assim mais azul clarinha, mas para nadar às vezes as pessoas chateiam-se porque efetivamente para nadar têm que andar bastante com água por tornozelo até chegarem a um sítio onde consigam nadar. Mas sim, é possível nadar e é uma ilha bonita, tem imensos locais bonitos para vocês tirarem fotografias, só que está sempre apinhada de gente. É sempre apinhada de gente e pronto. É muito massificada, ok? Mas pronto. Ficamos lá cerca de 1h30, novamente, em Orange Bay. E depois regressamos ao barquinho e navegamos para Hurghada, ok? Cerca de 40 minutinhos, de volta de Orange Bay até à Marina e depois despachar-vos para os vossos hotéis com o transfer. Não são precisos... desculpem, nestas tours não são precisos sapatos de água. Eu não acho que se justifique, porque vocês não vão a sítio nenhum onde realmente se justifique sapatos de água. Sapatos de água vocês precisam sim se forem a Magawish. Magawish Island tem uma zona mais arenosa, mas depois tem uma zona, a praia principal, tem imenso coral. Aquilo faz uma pedicure muito jeitosa aos nossos pés. Portanto, se forem a Magawish, aí sim, sapatos de água, mas tanto em Orange Bay como em Ula Ula como em Marmeia tem a areia super fininha, não precisam de sapatinhos de água, ok? Mais coisas, pronto. Gift and Wonders, povo, é uma alternativa fantástica para quem não quer gastar o valor de Marmeia, quer uma opção intermédia e aproveitam 1h30 em cada praia. O que não acontece, por exemplo, nas tours simples de Orange Bay Snorkeling Tour ou Ula Ula Snorkeling Tour. Não é I, é O.
ou Orange Bay Snorkeling Tour ou Ula Ula Snorkeling Tour. E embora sejam tours que tenham a mesma duração, ok? São estruturadas de maneira diferente. Mas já lá vamos. Gift on Wonders, excelente para famílias. O verão inteiro tivemos agora a nossa primeira grande Gift on Wonders, agora no dia 9, foi magnífica. Imensa gente. E é uma tour que enche, povo. É uma tour que enche. Vocês, por favor, quem tem interesse em marcar esta tour, marquem-na com antecedência. Porque a guarda de costeira, todos os dias antes de sair os barcos, ela confirma o número de pessoas e o registro. Tem que bater a bota com a perdigota. Ok? Portanto, bookings de última hora para a Gift Wonders é muito, muito complicado. Muito complicado. Ok? Portanto, tenham atenção a isso. Não deixem para marcar à última da hora, porque depois esgota-vos as datas. E quem vai uma semana fica ali limitado com a disponibilidade. Ok? Gift Wonders vai operar às terças e sextas, ok? Com o nosso Andrew em português, ok? Pronto. Fora destas datas, tens as outras tours como alternativa pode ser Orange Bay, pode ser Ula Ula, ok? Ula Ula ou Orange Bay. E qual é então a diferença? Qual é então a diferença entre Orange Bay Snorkeling Tour e Ula Ula Snorkeling Tour e a nossa Gift Wonders, ok? Uma, Orange Bay Snorkeling Tour ou Ula Ula Snorkeling Tour são tours de snorkeling, ou seja, são tours em que vocês passam a maior parte do tempo no barco em si, ok? São tours que têm 2 paragens para snorkeling, cerca de 1 hora cada uma, ou seja, 2 horas vocês passam nisto, mais o tempo de viagem de um lado para o outro. Estamos sempre a falar à volta de mais 2 horas nisto. Tempo de almoço, que vocês almoçam no barquinho, e na ilha em si, seja qual for a que escolham, ou Orange Bay ou Ula Ula Island, vocês ficam cerca de 1h30. Ou seja, portanto, no fundo, aproveitam menos praia e fazem mais snorkeling. Ok? Neste tipo de tours. Estas tours operam por defeito em inglês, ok? Segundas, quartas e sextas, mas não quer dizer que não estejam disponíveis noutros dias. Só que são tours em inglês, ok? São tours em inglês. O que também não quer dizer que não haja possibilidade de ser feita em português. Agora, a Gift Wonders é uma muito melhor opção porque conhecem as 2 praias, experimentam o snorkeling na mesma, têm guia em português, têm o barquinho para vocês. É uma tour só nossa, vá, por assim dizer, ok? Portanto, é uma tour em que vocês têm mais valor, vá, por assim dizer, porque conhecem as 2 praias, fazem snorkeling na mesma, é super gira, é super divertida, vale imenso a pena, ok? Pronto, terças e sextas para a nossa Gift Wonders. Isto a nível de tours de mar. Portanto, já expliquei as 4 que temos aqui, as principais no que toca a praias, ok? Há a possibilidade também de vocês poderem fazer o private speedboat e depois escolhem o itinerário. Esse valor tem que ser calculado tendo em conta o número de pessoas, obviamente, e qual é o itinerário que vocês querem fazer com ele, ok? Pronto. Depois, vamos falar ainda outra tour de mar que vocês podem fazer é a Dolphin House, ok? A Dolphin House, que é a casinha dos golfinhos. A casinha dos golfinhos é, para quem me conhece e já nos segue há algum tempo, é a tour que eu menos gosto de vender. Não gosto de vender Dolphin House. Porquê? Uma, porque os bichinhos estão no seu habitat natural e, por exemplo, a caminho da Gift Wonders e a caminho de Marmeia, muitas vezes nós vemos golfinhos, ok? Encontramos golfinhos no caminho e vemos golfinhos. Não é sempre, mas pode acontecer e às vezes dão o ar da sua graça e pulam à nossa frente e fazem as delícias do povo, né? Mas não é garantido, óbvio. Mas também não é garantido no Dolphin House, embora, obviamente, a probabilidade seja muito maior, porque é a zona onde eles habitam em maior quantidade, como é óbvio, não é? Mas os bichinhos, é importante terem isto presente na vossa cabeça, porque os bichinhos estão no seu habitat natural, estão no mar, ora aparecem, ora não aparecem, se fizerem greve, lá fica outra vez a voltinha sem o propósito cumprido, mas não há nada que a gente possa fazer. A Ana está a perguntar em Marmeia quanto tempo é que se está na praia. Se vocês não fizerem o snorkeling em alto mar, vocês ficam desde as 10 da manhã até às 3h30 da tarde.
ok? Na praia. Se fizerem o snorkeling em alto mar, tiram-lhe uma horita, porque é o tempo que vocês, lá está, vão para a praia e depois voltam a sair para o barco, navegam até ao Coral de Sabina, regressam e ficam o resto do tempo na praia, ok? Portanto, se não fizerem o snorkeling no Coral Sabina, se fizerem só na ilha, ficam entre as 10 da manhã, mais ou menos, até às 3:30 da tarde, mais ou menos. E se fizerem o snorkeling em alto mar, depois têm que lhe tirar uma horita. Têm que lhe tirar uma horita lá para essas andanças, que é o tempo de snorkeling e o tempo de navegação até chegarem ao coral, como é óbvio. Ok? O que é que eu estava a dizer, povo? Perdi-me. O que era? Miguel? Onde é que está o meu assistente? Não sei o que é que estava a dizer. Era das ilhas. Não lembro. Perdi o fio à meada. Bolas, bolas, bolas. Mas pronto. Não sei o que estava a dizer. Miguel! Opa, esqueci. Enfim, não sei, já não sei o que estava a dizer. Respondi ali à Ana e perdeu-me. Dos golfinhos. Muito obrigada, Isabelinha. Muito obrigada, Isabelinha. Muito obrigada, Isabelinha. Dos golfinhos. Estava a falar dos golfinhos. Pronto. A tour dos golfinhos é aquela que eu menos gosto de vender, povo. E sou-vos franca, é por causa disso. Porque lá está, ela chama-se Dolphin House e às vezes os bichinhos decidem estar de greve e não querem aparecer. E opa, eu sinto que é quase como se estivesse a vender gato por lebre, não é? E não gosto nada disso. Mas pronto, é uma tour em que vocês fazem snorkeling várias vezes e eu recomendo a todo mundo que encarem a tour dos golfinhos como uma tour de snorkeling, ok? Em que vocês fazem várias paragens para snorkeling, com sorte sim fazem snorkeling com os golfinhos e veem os golfinhos, obviamente novamente snorkeling assistido pelos instrutores de snorkeling, com boia, tudo direitinho. Sabem que em Marmeia, quando vocês vão ao Coral de Sabina, tem inclusive um bote salva-vidas na água, sempre alerta, existe um sinal que o guia vos explica o que é que vocês têm que fazer para poderem depois voltar a pedirem ajuda se for o caso, se for necessário, ok? Pronto. Voltando aos golfinhos, ok, é uma tour de snorkeling, dura mais ou menos lá está, dependendo da localização dos hotéis, 7:30, 8:30 da manhã, até mais ou menos às 4:30 da tarde vocês estão de volta, e fazem snorkeling várias vezes com os golfinhos, tem o almoço no barco, bebidas não alcoólicas incluídas, ok? E basicamente é isto, ok? Obviamente que sempre tem os transferes de e para o hotel. Mas é isto, ok? Agora lembrem-se, obviamente, que os bichinhos estão na sua casinha natural e ora aparecem, ora não aparecem, ora é o que é. É o que é. Mas pronto, têm sempre a possibilidade de ver peixinhos e ter coisas fantásticas, maravilhosas. O fundo do mar é lindo, 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 lindo. Vale imensa pena espreitar e seguir a vidinha dos bichinhos que andam por lá. É giro, é muito giro de ver, sem dúvida. As pessoas dizem, mas eu não sei nadar, não sei o quê. Eu não sei nadar, o Cat Spee aqui, Cat Spee não sabe nadar e eu vou sempre ali, armada e toda confidente, pá, com o meu colete salva-vidas, no meu traje mais sexy, e lá vou eu para dentro d'água, tipo sapa. E pronto, e a gente vale imenso a pena experimentar, mesmo que vocês não saibam nadar, eu não sei nadar e eu faço sempre snorkeling, vale imenso a pena experimentarem uma vez na vida, tentem, mesmo que não consigam ou que não se sintam confortáveis, tentem pôr a máscara, o truque é respirar sempre pelo bocal, pelo tubinho, ok? Respiram sempre pelo tubinho, pela boca. Basicamente, o nariz vai estar tapado com a máscara tem o nariz e os óculosinhos e vocês respiram pelo bocal. Vale imenso a pena experimentarem e verem um pouquinho do fundo do mar. É lindo, 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 vale imenso a pena, ok? Isto dos golfinhos. Quem não se ajeita nestas andanças com snorkeling, com golfinhos, as pessoas com mais idade, as crianças mais pequenininhas, como é óbvio. Gift and Wonders é terças e sextas. Terças e sextas. Os golfinhos há todos os dias, antes de eu pular, ok? Os golfinhos já há todos os dias, é uma questão de se ver a disponibilidade. Que eu ia dizendo, é o semi-submarino. Ok, quem não gosta de snorkeling, ou quem tem crianças mais pequenas, ou quem não se ajeita, ou quem tem medo, ou quem quer fazer mais uma atividade... ok?
podem fazer o semi-submarino. O semi-submarino é o quê? É um barco que tem o fundo de vidro, ok? E, Tininha, temos que ver quando é que encaixa. Temos que ver quando é que encaixa. Marmeia, 5, 6, ok, marmeia. Temos que ver quando é que encaixa. Lembro-me para depois ver isso consigo. Temos que ver em que dia é que encaixa. É o que eu estava dizendo, que eu esqueci de novo, gente. É o semi-submarino. O semi-submarino é aquele barquinho que tem o fundo de vidro, ok? O fundo de vidro, Paula, basta pedir, mande-me uma mensagem ou pelo WhatsApp ou pelo WhatsApp ou aqui pela página, pelas mensagens do Facebook ou do nosso Instagram. Mande-me mensagem por aí, eu mando-lhe a listinha com as tours todas direitinhas. Alright? A ver, semi-submarino, pai, pela quarta vez. Ai, minha vida, estou toda entupida, povo. O que é que eu faço ao meu nariz? Água do mar. Isto é falta de mergulhos no Mar Vermelho. Vocês sabem que o Mar Vermelho é dos mares que tem água mais salgada. É super fácil boiar. Super fácil boiar. Até eu, que sou uma sapa, uma baleia daquelas sem saber nadar, é muito fácil boiar. Eu boio muito fácil. Eu só digo disparates hoje. Eu boio muito facilmente. É muito fácil boiar. O teor de sal é tão grande que é muito fácil. E quase não tem ondas. Graças a Deus, Nosso Senhor. Obrigado. E tem um azul de água, povo. É literalmente os 50 tons de azul. Os 50 tons de azul do Mar Vermelho são magníficos. E quando vocês estão a chegar à ilha Gifton, portanto às praias da ilha Gifton, vocês veem perfeitamente os 50 tons de azul. Eu chamo de 50 tons de azul, não serão 50, mas pronto. Mas os diferentes tons de azul da água parece pintado à mão. É lindo, lindo, lindo. Semi-submarino, uma tour ótima para quem tem crianças pequeninas, quem não se ajeita com snorkeling, quem tem pessoas com mais idade que não se ajeitam a fazer snorkeling, ou para quem quer fazer uma atividade extra, é uma atividade excelente, em que vocês podem fazer, é uma tour curta, demora mais ou menos 2 horas e meia a 3 horas, ok? Em que vocês navegam basicamente num barco que tem o fundo de vidro, navegam para a zona dos corais, verificam e eu ia à Madeira buscar uma poncha. Vocês sabem que a minha mãe é madeirense, Carla? Minha mãe é madeirense, do Estreito de Câmara de Lobos. Com muito gosto. Eu passei a minha juventude aí. Gosto muito. Muito, muito, muito. Adoro. Adiante. Adiante. Oh, valha-me Deus. Está quase, Isabelinha. Está quase. Portanto, navegam até aos corais. Depois observam os corais... Observam os corais cerca de 45 minutos, 1 horinha, mais ou menos, ok? E depois, em várias localizações, e depois têm a possibilidade, no final, de fazer snorkeling. Quem quiser tem essa possibilidade de fazer snorkeling. E depois regressam E depois regressam... Tem que voltar, Vitor, também acho que sim. Regressam novamente à Marina e depois de volta ao vosso hotel. É uma tour curtinha que vos ocupa uma tarde ou uma manhã, o que seja. Eles têm vários horários durante o dia. Nós só temos a certeza do horário que está disponível na véspera. Obviamente que podemos pedir, temos preferência por manhã, temos preferência pela tarde. Sério, Lili? Ai, não sabia. Não sabia que a Lili era do arquipélago. Muito bem. Vale imenso a pena, é uma tour que é muito, muito gira para famílias com miúdos pequenos e afins, vale a pena o semi-submarino, ok? Pronto, isto, no que toca às tours de mar estamos conversados, portanto, qual é a melhor tour para vocês escolherem? Marbella. Ai, está Lina, mas é muito caro, ok? Sem stress. Qual é a opção número 2? Gifton Wonders Boat Trip. E por mim parávamos aqui. São as duas opções magníficas. Ai, tal, mas não queremos muito snorkeling e queremos só dar um cheirinho na praia. Ok, fine. Podem ir então Orange Bay Snorkeling Tour ou Ula Ula Beach Snorkeling Tour, ok? Pronto, mas para mim as duas melhores opções, minha recomendação, Gifton Wonders ou Marbella, são as vossas duas melhores opções em termos de tour de mar, ok? Muita gente pergunta, what about Magawish? E então, e se for Magawish? Atenção, Magawish é uma ilha,
Sim, é uma ilha. Mas é uma praia relativamente recente. Mas é uma praia de snorkeling. Como eu já vos disse, a cama do oceano, a cama do mar lá, a bacia do mar, é super rochosa. Faz-vos literalmente uma pedicure daquelas. É chato, é ruim. mas é uma ilha bonita, é uma praia engraçada, tem um azul de mar também muito bonito, mas é rochosa. É praia de snorkeling, ok? É praia de snorkeling. Tem lá umas coisas giras para tirar fotografias também, mas não é como Orange Bay, mas é diferente, ok? Pronto, ficais a saber, estáis a par dessas questões. Vamos para o deserto e depois é só a City Tour e estamos conversados. Que horas são? Vai para 2 horas. Eu não consigo fazer isto em menos de 2 horas. O que é que eu vou fazer? É a história da minha vida. Então, relativamente ao deserto, ok? Relativamente ao deserto, e não venham a pensar que vão encontrar o deserto da Tunísia cheio de areia fininha e dunas e coisas do género. Sim, a gente tem dunas e tem areia fina, mas temos muita pedra à mistura. Por isso é que é preciso muito cuidado com as tours do deserto, ok? Não é para vocês irem para lá fazer corridas de Fórmula 1, porque é perigoso. Muito perigoso. E não há seguro que vos agarre se houver um problema, nem seguro, nem rede para chamar a ambulância. Portanto, tenham cuidado, não se pode mesmo facilitar no deserto. É muito sério e é importante ser feito com consciência e contínuo, ok? Pronto, é assim. O que é que eu recomendo, e é uma das nossas atividades que nós vendemos mais e que as pessoas mais procuram, o Super Desert Safari, ok? O Super Desert Safari. O Super Desert Safari porquê? Porque é a atividade mais completa do deserto. Engloba o quê? Portanto, como é que funciona? A gente vai-vos buscar ao hotel, ok? Vamos-vos buscar ao hotel, levamos-vos até ao centro de safari, onde todo o mundo se reúne, e depois tem a primeira atividade. A primeira... Oh! Carla, já estou esperando! Eu posso levar o caralhinho para fazer para uns... Ai, opa, não tem nada a ver. Focos, Lina. Primeira atividade que vocês fazem depois de chegar ao centro de safari, ok? Fazem a experiência das Moto 4, ok? Andam cerca de 25 minutos mais ou menos de Moto 4 para cada lado, experienciam, vão por lá pelo meio do deserto e depois regressam novamente ao centro de safari, ok? Depois vão experimentar os carros ATV. Há quem chame buggies, aquilo para mim são armanhos de ferro. Os carrinhos ATV é como se fossem buggies, de facto. Mas pronto. Andam nos buggies um bocadinho, cerca de 20 minutinhos mais ou menos para cada lado. Ok? E depois regressam ao centro de safari depois de fazerem os buggies também. E depois começa a verdadeira aventura com toda a adrenalina que se lhe apraz, que é a viagem de jeep do centro de safari até a aldeia beduína, em que vocês podem depois conhecer um pouquinho da história dos beduínos, ok? Portanto, essa viagem entre dunas, música e tudo, não é? Dura-vos mais ou menos 40 minutinhos entre as dunas e a adrenalina da coisa e paragens para fotografias e afins. Levam mais ou menos 40 minutinhos. Depois chegam ao acampamento beduíno. No acampamento beduíno, ok, vocês vão experimentar ou vão aprender um pouco sobre a cultura beduína. Como é que o povo beduíno se movimentava, do que é que vivem, o que é que fazem. Vão aprender essas coisas, vão ver um pouquinho de artesanato, vão ver, em alguns casos conseguem mesmo ir ver os animais e veem as casinhas do alto, obviamente, veem as casinhas do povo beduíno, portanto têm essa experiência, têm a possibilidade de andar de camelo, ok? Não é um custo extra, no entanto, os guias pedem sempre que vocês deem uma pequena gorjeta aos miúdos, 1 euro, o que seja, pela voltinha do camelo. Não é obrigatório, obviamente, mas vocês se derem, eles ficam todos contentes e pronto, não é? É onde vocês aprendem realmente que é uma forma de aprender, não é onde vocês aprendem, mas pronto, é uma forma ou um momento em que a gente para e pensa feliz no simples, né? Feliz no simples. Tem gente que é feliz no simples mesmo. Enfim, é mesmo assim.
Portanto, dão lá a voltinha na Vila Beduína e depois regressam ao centro de safari novamente, de Jeep. Portanto, tem a viagem de regresso, novamente, pelo meio das dunas e tudo. Regressam ao centro de safari, tem o jantar, ok? E é um jantar cedo. Vocês literalmente ainda vão a tempo de jantar novamente no hotel. Se não gostarem da comida, estão à vontade para ir comer outra vez, ok? É um jantar cedo, entre as 5 e as 5 e meia, mais ou menos. E depois assistem ao espetáculo de danças orientais. Tem o quê? Tem dança do ventre, tem o rapaz a cuspir fogo, tem a tanura, que é uma dança egípcia lá do Senhor das Saias, que anda por lá às voltas e não sei quê. Sim, fica 30 dias no Facebook o vídeo. Sandra está a perguntar se o vídeo vai ficar disponível na página. Fica 30 dias no Facebook e depois passa para o nosso YouTube, ok? Fica também disponível no canal do YouTube, alright? Que eu estava a dizer. Pronto, o espetáculo oriental então no final de danças orientais no final da noite e depois regressam ao hotel. Esta tour é da parte da tarde, ok? Portanto, é uma tour da parte da tarde. Vocês saem do hotel na altura do verão, é sempre entre o meio-dia e meia e a uma e qualquer coisa, ok? Portanto, é uma tour em que na maior parte das vezes vocês não têm hipótese de almoçar no hotel, porque a hora do pick-up é a hora a que vocês estão a almoçar. Ou que ainda não abriu o almoço, ou vai abrir e vocês têm que sair, ok? Portanto, o que é que eu recomendo sempre? Na parte da manhã, no pequeno almoço, vocês roubarem umas comidinhas, pegarem numa frutinha, pegarem numa sandocha, uns bolinhos ou o que seja, para vocês comerem qualquer coisita, antes, obviamente, ou durante a tarde, até chegar à hora do almoço, do jantar, desculpem, para não ficarem sem comer, ok? Pronto. Para esta discussão do safari, portanto, saem entre o meio-dia, vamos dizer entre o meio-dia e a uma, por assim dizer, ok? Obviamente que depende da localização dos hotéis, vocês já sabem como é, que eu já vos disse. Saem entre o meio-dia e a uma e depois regressam, já lá vamos, meu assistente, já lá vamos. E depois regressam no verão, regressam por volta das 7 e meia ao hotel, ok? Pronto. Tour em português, o Safari vai operar às quintas e domingos, ok? Quintas e domingos da parte da tarde. Quintas e domingos da parte da tarde. E o Miguel estava efetivamente aqui a perguntar se dá para fazer a City Tour no mesmo dia do Safari e poupar um dia de férias. Dá. A resposta é que dá. Ainda sobre o Safari, ok? Eu recomendo que vocês ou tragam, ok? Ou venham preparados para adquirir lenço, ok? Lenço e óculos. É super importante os óculos por conta do pó. Existe imenso pó e é um pó fininho no deserto, então vale imenso a pena. É muito necessário terem óculos e lenço, ok? Para vos ajudar, o lenço para cobrir a boca, não é? Não é só porque é giro. Não é só porque é giro e é característico. Mas para cobrirem a boca, obviamente, para não estarem a respirar aquele pó quando vão nas motas e tudo mais. E nos carros ATV. Portanto, é importante, vocês não tendo ou não conseguindo adquirir, no centro de safari custa 5 euros os óculos, 5 euros o lenço, ok? Mas às vezes vocês encontram mais barato fora do hotel, ok? Fora do hotel, fora do centro de safari, ok? É convosco. Mas pronto, é importante. Qualquer tipo de óculos. Eu levo sempre os meus óculos de sol, não são os ideais, mas ajudam. Faz tipo para pó, por assim dizer, ok? Quintas e domingos para o Super Safari, ok? Em português de Portugal. Depois, a City Tour, estava eu a dizer então que é possível fazer a City Tour. Não acabei o deserto. Não. Rewind. Vamos deixar a City Tour para daqui a bocadinho. Há uma outra atividade no deserto que vocês podem considerar. Por exemplo, não queremos passar tanto tempo no deserto, não sei o que dizer. Ok, fine. Temos uma tour que é as 3 horas quad Bike Experience. 3 horas quad, ok. As 3 horas quad, vocês só andam de Moto 4. Ou seja, o caminho desde o centro de safari até à Vila Beduína
São cerca de 45 minutos mais ou menos de Moto 4. Só andam de Moto 4. Não andam de Jeep, não andam nos carrinhos ATV. Portanto, vão para lá de Moto 4, voltam para cá de Moto 4, ok? Bebem um chazinho lá no acampamento, têm a possibilidade de andar de camelo, têm a possibilidade de fazer, de ver as atividades do povo beduíno, mas não tem jantar e não tem espetáculo, ok? Portanto, e só andam de Moto 4, ok? Só andam de Moto 4, ok? Portanto, não tem as outras atividades. É uma atividade que vocês podem fazer ou de manhã, ou de manhã saem mais ou menos 8 da manhã, 7h30, 8 da manhã, e depois regressam antes da hora do almoço. E se for ao final da tarde, saem por volta mais ou menos por volta das 3, 2h30, 3, e regressam ao final da tarde, ok? Ok? Pronto. A Isabelinha não vem agora no final do mês comigo. Não sei se é a minha Isabela. É a minha Isabel. É a minha Isabel. É a minha Isabel. Não se preocupe porque, é assim, estas datas são, obviamente, a partir de junho. No entanto, óbvio que nós tentamos sempre canalizar, mas antes de junho, quem vem antes de junho, ok? Falem comigo por causa dos dias, porque obviamente não estão as pessoas todas no terreno, não há voo charter e o povo anda todo espalhado. E então eu passo a vida a jogar Tetris com as datas para encaixar o povo em dias, nos dias que conseguimos marcar e para todo mundo se juntar. Ok? Portanto, quem vem antes de junho, as tours funcionam de igual maneira. No entanto, os dias nós vemos direitinhos, caso a caso, para poder encaixar direitinho. Por isso, não se preocupe, Isabelinha, que a gente vai falar disso no próximo domingo na nossa chamadinha, tá bom? Ai, Dona Andreia, como é? Também temos que resolver a nossa vida, não é? Ela sabe do que eu estou a falar. Adiante. O meu nariz está que está. Portanto, 3 horas quadro, pode ser de manhã, pode ser ao final da tarde. É uma atividade mais curta, mas só tem em inglês, ok? E não tem as outras experiências. O nosso safari é muito divertido. É uma tarde super, super animada. Vale imenso a pena, ok? Portanto, Super Safari, voto, é uma das atividades mais vendidas e que o povo mais gosta. É super divertido, tá bom? Aí, depois, acabei o deserto agora, povo. Acabei o deserto. Acabei o deserto. Depois temos a City Tour, ok? A City Tour, que como há pouco o Miguel estava a dizer, pode ser feita no mesmo dia do Safari e em vez de terem que... Vou ficar sem bateria. Mas é normal uma coisa destas. É, porque eu falo muito. Esperem lá. Esperem lá que eu tenho que fazer aqui um plano B. Como é que eu faço? Venho para aqui? Também pode ser. Também pode ser. Fiquei sem bateria. Isto só me acontece a mim, estas coisas. Sou uma triste. Ninguém me entende. Ninguém me entende. Sou uma marinha incompreendida. Ai, o meu nariz. Todo entupido. Nunca tal me aconteceu. Nunca na minha vida tive sinusite. Adiante. Vou agarrar o telefone mesmo. Que horror. City Tour pode ser feita, portanto, no mesmo dia do Safari, ok? Se não quiserem estar a perder 2 dias das vossas férias, podem perfeitamente fazer a City Tour de manhã e o Safari à tarde, ok? Óbvio que esta combinação engloba alguma logística, sendo, nomeadamente, o almoço. Não há tempo entre a City Tour e o Safari para vocês voltarem ao hotel para almoçar e regressarem, ok? Portanto, nesse dia vocês vão ter que pedir o farnelzinho no hotel ou fazerem vocês umas sandochas, recolherem uma frutinha, uns bolinhos, o que seja, trazerem a vossa marmita, por assim dizer, do hotel, porque não dá tempo de vocês voltarem ao hotel entre uma tour e outra. Não dá tempo, ok? Portanto, têm que vir preparados, mas é uma possibilidade e confesso que muita gente opta por isso para não terem que estar a estragar outro dia de férias ou não terem que estar como é que se diz? Não terem que estar a despender mais tempo e terem mais tempo a aproveitar o hotel, porque vocês só vêm uma semana, obviamente, passa a correr se vocês fizerem 2, 3 atividades, já se foi a semana e vocês não aproveitam tanto o hotel. Mas dá para fazer, ok?
Então, o que é que nós vemos na nossa City Tour? Vemos, passamos e paramos no, como é que se diz? No Mirador, o Mirador que tem a vista panorâmica de Hurgada, ok? Passamos lá. Depois vamos até à Nova Marina de Hurgada, que é uma zona super gira, onde vocês podem inclusive dar um passeiozinho à noite se vos apetecer, depois voltar à noite, dar uma voltinha. Tem imensos bares, restaurantes, é um sítio super agradável, muito, muito giro, para dar um passeio ao final de tarde, vale super a pena, muito giro. Passeamos na Marina, depois visitamos o mercado local do peixe, o mercado do peixe que é, pronto, que é o mercado real mesmo, que as pessoas vão e usam para fazer as suas compras do pescado, onde cozinham muitas vezes, vão comprar o peixe às banquinhas dos pescadores e levam lá à outra banquinha para eles cozinharem, para eles cozinharem e comem ali mesmo, está tudo resolvido. É um povo muito desenrascado, os egípcios são práticos. Muitas vezes demais, deixa-me louca. Demasiado práticos para o meu gosto. A maior parte das vezes. Depois... visitam a mesquita de Hurgada, ok? A nova mesquita da Marina de Hurgada, que é super linda. E as pessoas perguntam, mas temos que ir todos tapados aqui. Não vale a pena vocês irem todos tapados ou não, porque eles obrigam-vos a vestir a gribalda deles. Aquilo custa mais ou menos 50 libras egípcias, que é mais ou menos €1 para alugarem lá a gribalda deles e seguem o vosso... Isto vai ser um festival de mensagens, amanhã vai ser a loucura. É isso mesmo, mandem mensagem, não me deixem nada pedidos pelos comentários que eu não consigo dar conta do recado. Mandem-me mensagem para o WhatsApp 912, não é outra vez, 912-745-985, 912-785, 912... One more time. 912-745-985. Ok? Pelo WhatsApp. Mandem mensagem pelo WhatsApp. Ok? Pronto. Visitamos a mesquita e eu estava a dizer que não vale a pena vocês virem cobertos porque eles vos obrigam a alugar a vestimenta deles. Custa cerca de €1, 50 libras egípcias por pessoa. Para as senhoras, os senhores evitem calções demasiado curtos e mangas cavas, ok? Portanto, façam esse exercício, ok? Depois, depois visitamos o mercado das frutas e dos vegetais, ok? O mercado das frutas e vegetais, que é um mercado também típico, que tem inclusive a parte uma parte de criação, de venda de animais, galinhas e coelhos e afins, e depois tem outra parte com as outras lojinhas. Eu vou chorar. Com as outras lojinhas todas, ok? Portanto, 912. Diogo, queria você. O meu outro assistente estava aqui, o nosso Diogo. Amor, estavas aqui, coração. O nosso Diogo. Vai ser muito útil, meu anjo. Vai ser muito útil. Adiante. Estava eu a dizer então, portanto, visitamos o mercado das frutas e dos legumes e depois terminamos a nossa visita numa lojinha de souvenirs que tem valor fixo, ok? Portanto, como vocês sabem, no Egito é muito comum, no Egito e na grande maioria dos países árabes, é muito comum quando vocês vão às compras e vão às lojas negociarem tudo e mais alguma coisa, ok? Portanto, fazerem negociata de tudo e mais não sei o quê. Há gente que gosta e há pessoas que não acham graça nenhuma a isso e não têm pachorra para estar a regatear o que é que seja, tipo eu. Não sou nada boa nessas andanças, não tenho pachorra. E preferem ir a uma loja que tem preço fixo, ok? Portanto, esta loja que faz parte da nossa City Tour tem valor fixo, tem preços bastante em conta e é uma oportunidade que vocês têm, se quiserem, obviamente, de darem uma vestinha de olhos e comprar umas lembranças para as famílias e o que vocês quiserem. Portanto, é super giro, ok? E pronto. São estas as nossas tours. A City Tour, portanto, opera na mesma às quintas e aos domingos, juntamente com o Super Safari. Portanto, quem quiser pode fazer na parte da manhã a City Tour e depois da parte da tarde o Safari, ok? Pronto.
Para resumir outra vez, ok? Para resumir outra vez, temos Cairo às segundas e sábados, ok? Luxor às quartas e sábados. A nossa Gift and Wonders, que visita Orange Bay e Ula Ula Beach Paradise com snorkeling, almoço a bordo e tudo mais, às terças e sextas, ok? Depois temos Marbella, o paraíso na terra e no Mar Vermelho, quiçá. Marbella às segundas, terças e sextas, ok? Safari, quintas e domingos. City Tour, quintas e domingos, ok? Todas elas, a maior parte delas operam, não, neste caso aqui, todas elas operam com guia em português, ok? Orange Bay Snorkeling Tour, Ula Ula Snorkeling Tour, 3 horas quad bikes, Dolphin House em inglês, ok? Portanto, fiquem com essa indicação. Cairo e Luxor não têm nenhuma restrição de vestuário, porque obviamente nós este ano não temos o nosso Cairo exclusivo, com muita pena minha, mas pronto, ainda não consegui arranjar uma maneira de encaixar o novo museu. Não dá tempo, povo. Não dá tempo. Nem do Cairo, nem quando se está no Cairo dá tempo para fazer pirâmides, o grande museu, e na altura em que a gente termina o grande museu já a mesquita fechou. Não dá para fazer isso. A City Tour, por norma, opera na parte da manhã. Portanto, durante o período do verão opera mais ou menos entre as 8 da manhã e a hora do almoço, obviamente. Quem fizer o safari segue para o safari. Quem não fizer o safari segue de volta para o hotel. Segue de volta para o hotel, ok? Na nossa listinha, no final temos algumas ofertas de verão. Obviamente que os valores são muito idênticos aos do ano passado, quer os das tours individuais, quer, aliás, houve uma que inclusive baixou, e houve uma que subiu, obviamente, digo-vos já que foi a do Cairo, subiu, mas não é nada crítico, subiu porque o museu aumentou o preço, e teve que ser, portanto, mas pronto, não lançámos mais cedo por causa desta história dos combustíveis que têm subido à parva, por conta de tudo aquilo que a gente sabe, não é? Portanto, esperemos que isto estanque em algum sítio, porque senão vai ficar incomportável. E os egípcios, o governo teve que limitar a subida porque era cada um a puxar para o seu lado. Aproveitam-se desta situação. Paula, como é? Terça e sexta, Gift and Wonders, correto. Marbella, segundas, terças e sextas, yep. Safari City Tour, domingos e quintas, correto e afirmativo. Tá, sim senhora, está aprovada. Como é, especialmente quem tem pele e cabelos claros. A experiência é tranquila. Isto está nos meus vídeos sobre Hurghada. Está nos meus vídeos sobre Hurghada e sobre o Egito em geral. É assim. Obviamente que sendo mulher vai atrair muito mais atenção. Isso, especialmente se estiver sozinha, não é? É tipo o isco. Vocês têm que ser firmes. Têm que ser firmes. Eu recomendo a que, quando fizerem excursões, façam excursões organizadas. Que não apanhem boleia de qualquer estranho na rua, assim, só por dar cá aquela palha. Agora, não é um destino inseguro. É mais desconfortável do que inseguro. Não é que ninguém vos vá raptar nem nada. Agora, obviamente que vocês têm que ter cuidados que teriam também noutro sítio qualquer. Serem firmes, não darem conversa se não tiverem interesse em conversar. Eles são muito simpáticos e vem uma mulher sozinha, obviamente vão dar a sua cantada monumental e eles são muito bons de sorriso e de conversa fácil e de sweet talking, não é? Que é mesmo assim. Há que ser firmes, tem interesse, conversa, não tem interesse, não conversa, segue sempre. Eles vão andar atrás, mas vocês seguem o vosso caminho e está tudo certo. O truque é sempre o mesmo, serem firmes no vosso andar, querem comprar, compram, não querem comprar, não compram, querem falar, falam, não querem falar, não falam, não precisam de ser rudes, mas seguem o vosso caminho, ok? Não é um destino inseguro na zona hoteleira, especialmente, é tranquilo.
Agora tenham cuidado, não deem conversa demais e se eles vos pedem os números de telemóvel, se vos pedem o Instagram e assim, assado, não sei o quê. Pronto, tenham cuidado com isso para evitar situações desconfortáveis. Mas não é inseguro, ok? Aliás, a taxa de criminalidade no Egito é das mais baixas de todo o continente africano, por exemplo. Relativamente à Europa, confesso que não sei, mas é capaz de ser mais baixa. Porque isto aqui na Europa é loucura em 3 atos, não é? Isto não se pode sair à rua, aqui na Inglaterra não se pode sair à rua, não se pode sair à rua sem olhar 2 vezes para o lado, ou vamos ficar sem telemóvel, ou vamos levar alguma facada, sei lá. Olha, é o que é o mundo que temos. Excursões de charme. As excursões de charme estão em fase, estão a marinar. Estão a marinar, mas teremos novidades para breve. A Luizinha já aprendeu a dizer não em árabe. Não é lá, lá. Obrigada, shukran. Ok? Shukran. E a resposta de nada, afwan. Afwan. E pronto, podia obviamente estar aqui a dar-vos uma aula de árabe com as minhas 6 palavras do meu vocabulário magnífico em árabe, mas pronto. Luxor é quartas e sábados, Cairo segundas e sábados, ok? Povo, estava eu a dizer, nos papelinhos que vocês têm estado a pedir aqui nas mensagens, ok? São quatro folhinhas, basicamente, num documento, ok? No final das 4 folhinhas tem lá as nossas ofertas de verão. E o que é que são as ofertas de verão? São combinações, as combinações por assim dizer, as combinações mais procuradas, por assim dizer, de várias tours. Obviamente que não têm que ser aquelas combinações, mas são as mais procuradas. E posso-vos dizer que tem a super oferta e a super oferta começa em 80€ e inclui 3 tours. Ok? 3 tours desde 80€ por pessoa. Terem atenção que os hotéis que estão localizados em Makadi Bay e Salaxix, ok? Salaxix, como Piramisa Salaxix, como o Kaisol Romance, como so on, são hotéis, e os hotéis de Makadi Bay têm o suplemento de recolha, assim como os hotéis que estão em Soma Bay e Elgona têm suplemento de recolha, ok? Portanto, mas de resto tem imensas opções, imensas combinações. Muita gente pergunta, para quem vai a primeira vez ao Egito, o que é que tu recomendas? Eu recomendo para quem vai a primeira vez e só tendo uma semana, não é? Portanto, estamos a pensar no cenário mais provável, que é só terem uma semaninha de férias e vêm pela primeira vez, o que é que vamos fazer? Eu recomendo que vocês escolham, pelo menos, para ficarem com uma visão um pouco mais ampla do destino em que estiveram de férias, eu recomendo que vocês escolham uma tour cultural, uma tour de mar e uma tour do deserto, ok? Portanto, podem escolher ou Cairo ou Luxor. Isto é uma ideia, atenção, é uma ideia. Podem escolher ou Cairo ou Luxor. Depois, uma tour de mar, por exemplo, ou a Gift and Wonders ou Marmeia. E escolherem depois o Safari. Quem não quer fazer o Safari pode fazer City Tour. Ok? Portanto, é possível fazer esse tipo de combinações. Eu já vos deixei lá algumas ideias que vocês podem usar, mas Miguel, está mal isto, está muito mal isto. Mas eu ando assim há um mês, vocês acreditam? Eu nunca tive sinusite na minha vida. Ai, eu sei lá, dói-me depois. Quanto mais vento está, pior. Por isso é que eu acho mesmo que sei lá, dos plátanos e dos pólenes e do rei que parte isto tudo. Como é o quê? Combinação. O valor que está, tirando a zona que está incluída. Não entendi, Carla. O quê? Combinação, o valor que está, tirando. Flávio, já tens a mala pronta? Outra coisa super importante, povo. Entre 26 de Abril, agora vi o Flávio e lembrei-me. Entre 26 de Abril e 6 de Maio, eu vou estar a acompanhar a nossa expedição
No Egito, maravilhoso, fantástico, as maravilhas do Egito, ok? Que é o circuito que faz Cairo, Cruzeiro no Nilo e Hurghada. Eu vou estar a acompanhar esse grupo, portanto, obviamente não estarei por aqui. Prometo que vou mandar todas as confirmações que tenho pendentes antes dessa data. Mas, portanto, ficais a saber que eu não vou estar por aqui tanto tempo quanto como normal, como é óbvio, não é? Portanto, se eu demorar mais a responder, já sabeis porquê. Orçamentos, se não forem urgentes, infelizmente terão que aguardar, ok? Pelo final da tour no dia 6 de maio, ok? Mas não é nada que a gente não consiga fazer. Eu estou habituada a trabalho hardcore. Na excursão do Cairo é possível visitar os sucos? Pois, infelizmente, não. Não dá, Filipa. É uma batalha que eu tenho travado e ando a tentar encaixar isso desde o ano passado, mas é difícil. É difícil porque toda a zona envolvente de Han el Khalili, que é o mercado e o suco principal do Cairo, é, é muito complicada. E o trânsito no Cairo é completamente maníaco. E às vezes nós estamos duas horas para sair de Han el Khalili. E isso pode significar que vocês chegam super, super, super tarde a Hurghada. E então, não sei, ainda não desisti da ideia, mas por agora não está. Por agora não está. O Bruno perguntou se já tínhamos as tours do Cairo. Temos tours, sim, para quem está no Cairo. Temos tours para quem está em Luxor. Quem fica alojado no Cairo, quem fica alojado em Luxor. Temos tours, sim senhora. Temos tours para quem fica alojado em Assuan também. Essas tours são calculadas por medida e podemos calcular. É uma questão de vocês nos dizerem... o número de pessoas e a altura em que viajam. As do Bruno eu já tenho ali para enviar amanhã, já tenho essa notinha, ok? Outra coisa, Cairo de avião, é possível fazer o Cairo de avião desde Hurghada, só que enquanto, por exemplo, a vossa tour de autocarro vos custa menos de 100 euros, a tour de avião custa-vos menos de 300 euros. Portanto, é uma diferença de cerca de 200 euros entre a tour por terra e a tour de avião, ok? Pronto. Flávio, Isabel, o Flávio vai connosco, Isabelinha. Ai. Adiante. Para marcar as tours, ok? Para marcar as tours, não me mandem mensagens privadas no meu WhatsApp privado, no meu Messenger privado, porque eu não controlo isso, povo. Eu não consigo nem controlar este aqui bem, quanto mais o outro. Portanto, mensagem privada na página da Wanda Travel, mensagem privada no Instagram da Wanda Travel. É melhor se mandarem para o WhatsApp da Wanda Travel, ok? O número está aqui na página 912-745-985. Pelo WhatsApp, é mais fácil para eu controlar, ok? Mandem o pedido para eu vos mandar as folhinhas da nova programação de verão, ok? Para ficarem com essa informação e decidirem aquilo que querem fazer, durante as férias, ok? Para reservar, reservamos pelo WhatsApp ou pelo e-mail ou por onde vocês contactarem, ok? Reservamos, tem um depósito de 20 euros por pessoa por pessoa da reserva, ok? Portanto, 20 euros por pessoa. Se forem 2 pessoas são 40 euros, se forem 3 pessoas são 60, se for uma família de 10, and so on, ok? Portanto, tem um depósito, sim senhora, de 20 euros por pessoa, não reembolsável, salvo se o cancelamento for feito com mais de 48 horas de antecedência, ok? Cancelamentos dentro das 48 horas antecedentes à tour são complicadas. Povo, porque nós não andamos aqui a brincar. Tudo isto envolve uma grande logística, tudo isto envolve muita gente, não somos só nós. Temos muitas companhias, suppliers, muitos fornecedores que lidam connosco. Todo o mundo tem, obviamente, que se organizar por forma a devolver-vos, a entregar-vos o melhor serviço possível, ok? Quem tem dúvida se nós trabalhamos bem ou mal, por favor... O Carlos enviou e-mail, é melhor pelo WhatsApp. Não, pode ser por e-mail, Elsa, não tem problema nenhum, deixe estar. Se mandou um e-mail, eu vou responder.
se quem tiver dúvidas se o nosso serviço é bom, se é mau, podem ir ao TripAdvisor, ler as reviews da Wonder Travel Egypt no TripAdvisor. Temos 3 anos, graças a Deus, de Traveler's Choice Awards no TripAdvisor também. Portanto, vão ver, investiguem, façam a vossa investigação. Estamos registados em Portugal, estamos registados no Egito, todos os nossos fornecedores estão também registados no Egito. Portanto, somos uma companhia muito legal, ok? Muito legal, tão legal como aquela que representa o operador português. Portanto, mais não digo, não tenho tempo, obviamente, para fazer o que eles fazem, de andar a mandar mensagens às pessoas a difamar os outros. Não tenho pachorra, não quero saber, não vou ver o que eles fazem, eu faço o meu trabalho e acabou. Pronto, siga a festa. Portanto, cada um faz o seu e está tudo certo. Exato, Elcinha, não vale a pena estarem a mandar 2 vezes para não duplicar pedidos. Por favor, se mandarem mensagem no WhatsApp, deixem-se estar no WhatsApp, eu vou-vos responder. Se mandarem mensagem na página, eu vou responder. Obviamente que vocês durante estas 2 horas me bombardearam. Portanto, tendo paciência que eu entre hoje e amanhã, hoje já é tarde, se não for hoje, amanhã vou obviamente pegar e mandar-vos resposta a tudo. Agora tenho que ir jantar, que ainda tenho aqui uma fomeca, já são quase 11 da noite, valha-me Deus. E portanto, meus amores, vou responder a todo mundo. Se não for hoje, amanhã, não entrem em pânico, eu respondo a todo mundo. E dúvidas que vocês tenham, perguntem-me. Não tenho a certeza de me ter esquecido. Estava a falar do pagamento. Deixo as coisas a meio, a minha cabeça. Portanto, depósito de 20 euros por pessoa na altura da reserva. E atenção a outra coisa. Ainda que vocês não paguem o depósito logo, a partir do momento em que vocês recebem a minha confirmação, ok? Significa que a vossa tour está obviamente confirmada. Se eu vos disser que a tour está confirmada, porque às vezes eu tenho imensos pedidos e vou dizendo ao pessoal, está confirmada, eu vou mandar a confirmação. Se eu disse que está confirmada é porque eu tomei nota, obviamente, da vossa reserva, ok? Independentemente de vocês terem ou não terem pago o depósito. Obviamente que eu vou chegar mais próximo da data, se vocês não pagarem o depósito e vou-vos perguntar por ele, não é? Mas, se vocês não pagarem o depósito e acharem que, porque não pagaram, a tour está cancelada, não está. Portanto, eu preciso, se vocês quiserem cancelar as vossas tours, que me deixem saber atempadamente até 48 horas antes da viagem ou da tour, vá, por assim dizer, ok? Para nós podermos para nós podermos, obviamente, cancelar a vossa reserva. Portanto, a partir do momento em que vocês têm a vossa confirmação, a minha confirmação de que as vossas tours estão confirmadas, por favor, se quiserem cancelar, deixem-nos saber, ok? Estávamos a dizer, obviamente, cancelamentos dentro das 48 horas antecedentes à tour são muito complicados. Dentro de 24 horas é muito difícil, como é que se diz? É muito difícil não ter custos porque tudo está organizado. Tudo está organizado. Passaportes, fotos dos passaportes é super importante. Nós precisamos delas até 72 horas antes da vossa viagem. Até 72 horas antes da vossa viagem. Por favor. Não, eu não tenho que, nem vocês querem que eu vos ande a chatear durante as vossas férias atrás dos passaportes. Têm mais que fazer, vocês têm que ir para a praia, trabalhar para o bronze, dar mergulhos e não precisam de andar com os passaportes. Portanto, mandem atempadamente, ok? Até 72 horas antes da vossa viagem é o ideal, fica arrumado, está o serviço resolvido, ok? O restante pagamento das tours, portanto, pagam o depósito na altura da reserva, 20 euros por pessoa, e depois o restante pagamento podem ou fazer por transferência bancária, ou enviar pelo Revolut, ou pagarem em euros na primeira tour, dinheiro. Nós não temos como cobrar cartão, ok? Portanto, é assim, povo. E sim, a gente não se brinca com o trabalho das pessoas e há muita gente que brinca com o nosso trabalho. Mas, infelizmente, não pode ser, povo. Portanto, o depósito é não reembolsável. Lamento. Porque se vocês forem à Get Your Guide e cancelarem dentro das últimas 48 horas, também ficam sem o vosso dinheiro e é tudo, ok? Portanto, nós facilitamos, obviamente, e tentamos sempre ajudar-vos e tentamos sempre ser pronto, compreensivos e somos muito empáticos, somos muito gente boa. Gaba de sexta.
Mas quem viaja connosco sabe que é verdade. Mas o que é certo é que, pronto, há quem abuse também. Mas, opa, pronto, tenham atenção, a gente faz o melhor que pode e pronto. Alguma dúvida que vos surja, por favor, alguma dúvida que vos surja, vamos falando. Isabelinha, Flávio do meu coração, próximo domingo temos nova conversa, ok? Mais curta, prometo. Para falarmos sobre a nossa expedição fantástica. Quem está com vontade de vir conhecer o Egito ainda não decidiu e não sabe o que fazer e se é bom, se é mau, ficai atentos que nós vamos partilhar tudo desta nossa aventura magnífica, ok? Que vamos fazer pelo Egito. O nosso Cairo, o nosso cruzeirinho no Nilo, depois a Porto de Hurghada, e eu vou tentar aqui as minhas pessoas fantásticas para ir conhecer coisas magníficas também em Hurghada e pronto, meus amores, basicamente é isto. Espero que tenham gostado. Deixem-me uns corações, uns likes, uns gostos. Agora eu não percebo se dá para fazer isso nem se não. Adiante. Espero que tenha sido útil. Lá está, dúvidas que vocês tenham. Já sabem, a live fica aqui por 30 dias no Facebook e depois estará disponível no nosso canal do YouTube, ok? Alguma dúvida que vocês tenham, por favor, mandem mensagem. Lá está. Quem não sabe fica a saber, eu sou sozinha aqui no meu Wonderful World no meu Wonderful World of reservas, no meu mundo magnífico das reservas, sou só eu, e às vezes roubo ali o Diogo para me ajudar, porque tem que ser, porque chega a um ponto em que eu efetivamente não consigo. Miguel, no domingo não há direto. No domingo há uma chamada, mas é com os meus meninos da expedição. É com o meu povo da expedição. Mas um dia eu faço aqui um direto. Já fiz uma vez, mas obviamente agora não está aqui. Sobre o programa das maravilhas do Egito. Mas ficamos assim. Portanto, dúvidas que tenham, vocês já sabem, eu posso demorar, mas eu respondo a todo mundo. Sou só uma e obviamente há coisas mais que eu tenho que muitas vezes priorizar. Por exemplo, se me apanho, como a última semana, que acordei um dia, tinha 3 voos cancelados, eu, alegria do povo, Happy Monday, feliz segunda-feira, e eu, oh meu Deus, isto está a loucura. Mas pronto, efetivamente eu respondo, acreditem que eu respondo, às vezes demoro mais, mas respondo, e agora obviamente tenho aqui imensas mensagens que chegaram agora durante a live e tudo mais, e outras que vão obviamente chegar entretanto, mas pronto, tente calma todo mundo que eu vou responder, se não for hoje, amanhã, vou responder a todos e enviar-vos as tours todas direitinhas e depois a partir daí começamos a agendar certinho as nossas atividades, está bem? Pronto, meus anjos, olha, um beijinho para todos, espero que tenham gostado, que tenha sido útil a live. Se quiserem que eu faça mais lives sobre o Egito, estáis à vontade, é só pedirem com jeitinho e eu faço. Não sei, podem dar ideias se têm curiosidade de algum tema específico. E podemos obviamente falar sobre isso. Já sabem, por favor, eu prefiro que me contactem pelo WhatsApp. É mais fácil para mim controlar todos os pedidos, o que é que está, o que é que não está direitinho, o que é preciso fazer, o que é que não é preciso fazer. É mais fácil para mim no WhatsApp. Mas, se vocês não tiverem ou não quiserem, pode ser aqui pela página do Facebook ou pelo nosso Instagram, ok? O número do WhatsApp é, uma vez mais, 912 745 985. Ok, meus amores? Pronto, alguém tem dúvidas de alguma coisa que eu não tenha dito? Não sei, falei tanta coisa, não me recordo, mas também alguma coisa é só perguntarem. Alguém tem alguma dúvida assim de repente? Quando é que eu me calo? É já de seguida. É já de seguida. Daqui a dar a conhecer as minhas poucas vergonhas. Pronto, se ninguém tem mais dúvidas, vamos embora. Uma boa noite para vocês, meus amores. Gosto muito de vocês. Não se esqueçam de marcar as vossas tours com a Travel Egypt. E pronto. Um beijo. E até breve. Beijinhos. Tchau, queridos. Beijinho.